เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora de todas as cenas Boys Love da nova Guardian, né, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é deixa o like, meus amores, porque esse vídeo deu um trabalho astronômico pra fazer. Pra quem conhece a história, sabe como que é uma história complexa e complicada, né? Eu vou dar o meu melhor pra conseguir explicar algumas coisas pra vocês. Claro que, como sempre, o meu foco é as cenas Boys Love, né, gente? Os beijos, os abraços, os flirts, enfim, o que não aconteceu no dorama, né, pessoal? A primeira, como já mencionado, é uma história muito complicada, muito complexa, e eu preciso da total atenção de vocês, ok? Algumas coisas eu vou explicar, outras não. E sendo mais específico, meus amores, esse vídeo aqui é pra quem viu a série, pra quem lê a novel, pra quem não conhece o universo de Guardian, provavelmente vai boiar em alguns momentos, ok? Como vocês já estão acostumados nesse estilo de vídeo, não vai ter muitas imagens, né? Eu vou colocar uma imagem ou outra que eu achei aí de fanart na internet, beleza? Pra ilustrar alguma coisinha ou outra, maravilha? Bom, e o último aviso, meus amores, é que eu não assisti o dorama, eu não assisti Guardian, ok? Eu simplesmente li a novel 2 vezes pra fazer esse vídeo, maravilha? E é isso, meus amores, eu não assisti a série, o Kennedy não tá tendo tempo pra comprometer com algo desse nível, sendo que eu já tinha que ler a novel, e a novel é gigantesca, são mais de 800 páginas, né? Lendo 2 vezes deu mais de 1.600 páginas, né, meus amores? Então não assisti a série, ok, gente? Não vou fazer comparação com a série, porque eu não sei o que acontece na série. O único episódio da série que eu assisti foi o último episódio pra poder fazer uma comparação que eu vou ter que fazer mais pra frente pra explicar algumas coisas pra vocês. Só isso, ok? Eu não assisti Guardian, somente o último episódio. Maravilha? Bom, com os avisos devidamente dados, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não está inscrito. Sem mais enrolações, bora de todas as cenas Boys Loves da nova Guardian. E é o chip aí, o Wei Lan, né, pessoal? Shen, Wei, Zhao e o Lan. Então, vamos lá. Para começar explicando a história para vocês, eu tenho que falar um pouquinho sobre a reencarnação, né, pessoal? Vai aparecer nas telas aí de vocês agora o conceito certinho de reencarnação, ok? Guardian gira em torno disso, né, de reencarnação, de vidas passadas, né, pessoal? Vocês vão notar isso no decorrer desse vídeo, né, questão de vidas passadas e tal. E antes da gente entrar no que vai acontecer, eu quero introduzir os 2 protagonistas da história aqui para vocês, né, gente? Que é o Shen, o Wei, que é o Semi, e o Zhao e o Lan, que é o Uki, né, meus amores? Eu não sei falar chinês, eu tô lendo o nome deles como se lê em português. Em alguns momentos eu não vou falar o nome todo, né? Vou chamar o Shen Wei só de Shen e eu vou chamar o Zhao só de Zhao, né, meus amigos? Enfim, vamos começar falando do Shen Wei, né, pessoal? Que é o professor Shen, que é uma pessoa muito misteriosa, né, meus amores? Muito bonita também, muito elegante, muito educado. O professor Shen é maravilhoso, né, gente? É um deus grego em pessoa, né? E outra coisa que eu quero falar com vocês dele é que ele é uma pessoa muito misteriosa e ele não aparenta o que ele parece ser, né, meus amores? Ele guarda inúmeros segredos que eu vou revelar pra vocês no decorrer desse vídeo, maravilha? Indo agora um pouquinho para o Zhao e o Lan, né, ou o Zhao, é o seguinte, meus amores, ele é o Uki da história, né, e ele é um chefe ali, investigador de uma polícia sobrenatural, né, pessoal, porque Guardian se passa dentro de um universo fictício ali, onde tem uma cidade que chama Dragon City, né, a tradução para o português seria Cidade Dragão. Fenômenos sobrenaturais acontecem na história, né, gente, então tem fantasma, tem um monte de coisa, e o Zhao, ele faz parte dessa organização que é a Ordem dos Guardiões, responsável por investigar inúmeros casos ali sobrenaturais, entendeu? Principalmente fenômenos que envolvem bastante a questão de espírito, fantasma e tal, beleza? Outra coisa que eu quero falar pra vocês em relação ao Zhao é que ele é uma pessoa bastante inteligente, ele fala o que ele pensa o tempo inteiro e ele é muito descarado, meus amores. Vocês vão perceber que no decorrer desse vídeo vários flechas partem pelo Zhao, né, pessoal? E ele fala cada coisa com o Shen, meus amores, que faz você pensar que o Zhao não tem filtro nenhum, né, meus amores? E a verdade é essa, ele não tem filtro nenhum, gente, e isso vai gerar diversas cenas que vai arrancar diversos berros da gente, né? Com esses 2 personagens devidamente apresentados, né, ainda tem 3 personagens que vão ser bastante mencionados nesse vídeo ainda, que eu vou apresentar pra vocês com base a história for prosseguindo, maravilha? Vamos começar por onde a história começou, né, meus amores? Guardian é dividido em 4 arcos principais, que na ordem é o seguinte, meus amores. Primeiro é o relógio solar da reencarnação, o segundo é o pilar da natureza, o terceiro é o pincel da virtude e o quarto é chamado de a lâmpada do guardião. Cada um desses arcos, meus amores, cada nome de arco ali corresponde ao que eles chamam na história de artefatos místicos, que são artefatos milenares ali,
que basicamente rege o equilíbrio do mundo, entendeu? Se dá algum problema com algum dos artefatos ali, o mundo meio que entra em desequilíbrio, né, pessoal? E dentro do universo Guardian, né, esse equilíbrio do mundo é o que eles chamam de grande selo, que a gente vai conversar muito sobre isso no decorrer desse vídeo, ok? Já perceberam aí que é muita informação e eu preciso muito que vocês prestem atenção, meus amores, prestem muita atenção no que o Kennedy está explicando, beleza? Com isso devidamente explicado, agora eu vou contar pra vocês o que vai acontecer. Beleza, meus amores, o que vai acontecer é o seguinte: o Zal, ele é convocado ali para investigar um misterioso assassinato que aconteceu na Universidade de Dragon City, né, pessoal? A faculdade ali dessa cidade e tal. E ele tem um fiel companheiro que é o Da King, meus amores. O Da King é o gato do Zal, ele é um gato milenar, ele tem milhares de anos, é um gato extremamente inteligente, ele consegue falar a linguagem humana, inclusive, gente. E o Da King é um dos alívios cômicos na história, porque ele faz você rir quase o tempo inteiro, meus amores. O Da King tem aquele pensamento de que ele é superior a todo mundo, entendeu? Então ele chama os humanos de estúpido e tal, ele provoca muito o Zal provoca ele de volta. A relação do Zal com o Da King é uma das melhores coisas dessa história também, meus amores. Eles te matam de rir, tanto o Zal quanto o Da King, né, pessoal? Quando o Zal chega na universidade ali, ele já começa a notar que tem alguma coisa errada, né, em relação aos fantasmas e tal. E o Zal e o Da King começam ali a investigar a universidade, né, pessoal, tentando descobrir o que aconteceu. Eles acabam conhecendo o professor Shen, que é um dos professores ali da universidade. O professor Shen é o Shen Wei, né, meus amores? E de primeiro momento que o Zal olha pra ele, o professor Shen olha pra ele automaticamente de volta, entendeu? Que acontece uma troca intensa de olhares entre eles. E o Zal, meus amores, ele boiola muito, pessoal. A cada 10 palavras que o Zal falar agora, 11 é pra elogiar a beleza do Shen Wei, meus amores. Ele boiola demais, pessoal, muito mesmo. E ele boiola não é só pra ele, não. Ele já começa a flertar com o Shen Wei, né? Falar que o Shen Wei é muito bonito e tal. E o professor Shen fica pensando assim, meu Deus, esse cara é muito descarado, né, meus amores? E aí o que acontece é que ele observa que o professor Shen, na hora que ele tá andando ali, né? Porque o professor Shen se oferece ali pra ajudar eles na investigação e tal, ele mantém uma certa distância, né? Ele não fica tão próximo do Zal assim. E obviamente que o Zal tá interessado nele, então o Zal quer ficar próximo dele, né, meus amores? E os dois começam a investigar ali sobre esse assassinato, né? Até que meio que acontece uma parada ali que eles veem um monte de espíritos suicidando, né? Um monte de espíritos das crianças que suicidaram e eles estão vendo esses espíritos suicidando novamente, né? Aí acontece uma magia louca ali, meio que acontece uma explosão ali e o Zal cai lá de cima, né, meus amores? Ele cai quase do último andar ali da universidade e simplesmente, sabe aonde ele cai, meus amores? Nos braços do Shen Wei, porque o Shen Wei percebeu ali o que aconteceu, já correu ali, já segurou o Zal nos braços dele, né, meus amores? O Zal ia ter uma queda feia, ele ia bater as costas no chão, provavelmente ia morrer, né? Mas aí o Shen Wei segurou ele ali, meus amores. Shen Wei segurou o Zal no maior estilo namoradinhos que namoram, meus amores, como se ele estivesse levando o Zal pra noite de núpcia dele, pessoal. É desse jeito que ele segurou o Zal, inclusive, meus amores. Eu dei um grito nessa cena, pessoal, porque o Zal, ele fica sem reação. Ele, meu Deus, eu fui salvo pela pessoa mais linda do mundo. É tipo isso mesmo, gente. Só que mesmo que o Zal tenha caído nos braços do Shen Wei, meus amores, ele acabou machucando ali, né? E aqui o professor Shen vai cuidar das feridas do Zal, né? Aí ele cuida da ferida do Zal com todo o cuidado do mundo. E aqui a autora, né, pessoal, que é a Priest, que é ela que narra a história, né? Não é o Shen Wei, não é o Zhao Yulan. A narração de Guardian é a mesma de The Untamed, entendeu? É a autora que narra ali a história, né? Enfim, ela fala pra gente que o coração pervertido do Zal disparou e muito, meus amores. E é a partir daqui o Zal se joga em cima do professor Shen em qualquer oportunidade que ele... O Zal, que já tava descarado, se torna ainda mais, entendeu? Ele começa a assediar constantemente ali o professor Shen, provocar ele o tempo inteiro, entendeu, gente? O professor Shen não sabe como reagir ali, porque o Zal é bem descarado, e nada, ele é bem direto mesmo. Como o Zal não é besta nem nada, né, pessoal? Aproveitando a oportunidade ali que ele meio que machucou um pouco, ele começa a exagerar ali no machucado dele pra fazer com que o professor Shen continue cuidando dele ali, entendeu, meus amores? Então o Zal já colocando as garrinhas dele pra fora, né, pessoal? Outra coisa que ele faz aqui também é perguntar para o professor Shen se ele tem alguém, né? Se ele tem uma namorada, um namorado ou algo assim. E o professor Shen meio que não responde, né? Ele fica calado ali, com aquele rosto frio dele. Disso, meus amores, o Zal dá um jeito de escrever o número de telefone dele no celular do Shen e ele meio que escreve como se ele fosse o namorado dele, sabe? Ele não escreve Zhao Yulan, ele escreve meio que tipo assim, namorado, entendeu, gente? O Zal é bastante descarado, eu dei um grito nessa cena, inclusive. E aqui, meus amores, acontece toda a história principal do arco, né? Eles resolvem sobre a questão desse assassinato e tal. Enfim, acontece uma batalha aqui com um fantasma gigante que consegue meio que comer as pessoas. Isso não vem ao caso aqui, né, meus amores? Porque eu não tô aqui pra explicar toda a história pra vocês, né? Capítulo por capítulo, eu tô aqui pra falar das cenas boys love. Então, depois dele resolver todo esse rolê ali, que eles conseguem derrotar o fantasma e as coisas começam a desmoronar ali, né? Acontece um tremor e aonde o Zal vai parar novamente, meus amores? Nos braços do professor Shen, né, pessoal? E aqui, o professor Shen segura ele, meus amores, e o Zal
Zhao já dá aquela entrelaçada no pescoço, entendeu, gente? Como eu falei aqui, o Zhao ele não perde a oportunidade, né? A gente ainda dá um sorriso ainda. Aí o Shen Wei já sente um negócio ali dentro dele e coloca o Zhao no chão, né, meus amores? O Zhao, aquele sorriso malicioso pra ele que a gente ama, meus amores. O Zhao vai fazer isso muitas vezes no decorrer da história. Durante essa cena da batalha com o fantasma, que eu meio que comentei um pouquinho por cima dela aqui com vocês, a gente descobre que o Shen Wei, ele não é só um simples professor, e tem habilidades sobrenaturais ali, entendeu, gente? Inclusive, ele é muito poderoso e ele se segura bastante, né, meus amores? Não esqueçam que Shen Wei, ele não é o que ele aparenta ser, demorou? Depois deles resolverem todo esse mistério aí e tal, o professor Shen leva o Zhao para o hospital, né? Aí ele coloca o Zhao ali deitado na cama, os médicos começam a cuidar do Zhao e tal, e o professor Shen ainda tá do lado dele, né, gente? Zhao simplesmente beija a mão do professor Shen, meus amores. Eu tô te falando que esse homem não perde oportunidade nenhuma, né? Então tacou beijão ali na mão do professor Shen, e após beijar ali a mão do professor Shen, o professor Shen fica meio sem reação, né? Só fica olhando pro Zhao. O Zhao começa a disfarçar ali e fala que tá com sono, né? Aí ele dá um sorriso pro professor Shen, vira pra ele e fala: boa noite, belo adormecido. E aí ele finge que vai dormir. Aí o professor Shen só fica olhando pra ele, sabendo que ele não tá dormindo, né, pessoal? Mas aqui ele não faz nada, né, meus amores? Tem toda uma explicação do porquê o professor Shen, ele aceita o Zhao fazer essas coisas com ele, né, gente? Tocar no corpo dele o tempo inteiro, ficar provocando ele o tempo inteiro, né? E aí quando o Zhao sai do hospital, meus amores, ele já começa a pensar, pra onde aquele professor maravilhoso foi? Eu preciso achar ele, né? E o que acontece é que ele decide dar um livro de presente ali para o professor Shen, com o pretexto do professor Shen encontrar ele, pra ele poder pegar o livro, né, pessoal? E ele faz isso, ele compra o livro ali, ele dá o livro pro professor Shen. O professor Shen aparece, ele meio que caiu na armadilha do Zhao, porque na verdade eles meio que vão ter um encontro aqui, né? E aí ele e o Zhao saem ali pra comer, e nesse momento, meus amores, o professor Shen descobre que o Zhao cuida muito mal da saúde dele, gente, sério. O Zhao, ele joga a saúde dele no lixo, pessoal. Além dele fumar o tempo inteiro, a cada 2 segundos ele tá com um cigarro na boca. Na série eles censuraram isso e colocaram um pirulito, mas na novel é cigarro, meus amores. Então a cada 2 segundos o Zhao tá com um cigarro na boca. E outra coisa, pessoal, ele não cuida bem do estômago dele, né? Ele só come besteira o tempo inteiro, ou quando ele não come besteira, ele fica sem o que comer, né? O resultado é que ele tem uma úlcera ferrada ali, né? E o professor Shen fala que vai levar o Zhao pro hospital, e o Zhao fala que ele não precisa ir pro hospital, né? Que ele só precisa descansar ali, tomar um remédio e tal. E usa a oportunidade dele tá morrendo de dor ali no estômago para agarrar a mão do Shen. Só que nem morrendo de dor no estômago, o Zhao perde a oportunidade de flertar com o Shen, né, meus amores? Além de segurar a mão dele aqui, ele ainda dá aquele olhar malicioso, sabe aquela secada federal ali, que não sobrou uma gota de água no corpo do professor Shen, né, meus amores? O Zhao faz isso, né? Até que chega um momento que a dor fica forte demais, ele meio que tá quase desmaiando ali, e o professor Shen cuida dele, né, pessoal? Então ele cuida do Zhao aqui enquanto o Zhao tá doente, né? E o Zhao acaba adormecendo enquanto ele tá sendo cuidado pelo professor Shen, né, meus amores? O Shen deixa leve beijinhos no dedo do Zhao e depois ele desaparece. E aí quando o Zhao acorda no dia seguinte, novamente, qual que é o primeiro pensamento dele? Onde diabos foi aquele professor gato que eu preciso comer de tudo qualquer maneira, entendeu, gente? Porque esse é o pensamento do Zhao de primeiro momento. Ele quer o professor Shen e ele quer comer o professor Shen. Isso é uma das coisas que vai acontecer muito na novel, né? Dele tentar meio que comer o professor Shen, mas nunca vai dar certo, porque o Shen é o ativo e o Zhao é o Wookie. E o desenrolar disso é extremamente engraçado em alguns momentos, e eu vou comentar com vocês, ok? A gente vai chegar lá. Vamos voltar aqui onde o Zhao novamente está procurando o professor Shen. Ele consegue arrumar um pretexto ali de encontrar o professor Shen, porque ele não entende o motivo de meio que o professor Shen ter se afastado dele, né? Em relação às ligações dele e tal, né, meus amores? E aí quando ele encontra o Shen Wei, meus amores, o Zhao já segura na mão dele, entendeu, gente? Já cena aí, namoradinhos que namoram, já agarra ali a mão do Shen e meio que fala pra ele que quer ele, entendeu? E aí o Shen dá aquela afastada básica, né, pessoal? E o Zhao fica olhando pra ele intensamente e vira pra ele e fala assim: não me engana, que eu sei que você me quer também. E o Shen fica sem palavras, né, meus amores, por causa do descaramento do Zhao, e o Zhao continua simplesmente sorrindo pra ele. Aí o Shen acaba sorrindo pra ele de volta e ir embora ali, e deixa o Zhao ali com um sorriso malicioso dele, né, meus amores? E aí o que vai acontecer, pessoal, é que o Zhao tá determinado a conquistar o professor Shen. Não importa o que ele precisar fazer ali, ele quer o professor Shen pra ele, né, pessoal? Aqui ele já está começando a gostar do professor Shen. De primeiro momento foi uma atração muito forte ali, só que essa atração rapidamente se transforma em gostar, né? Então aqui ele já está gostando do professor Shen, ele vai fazer o que ele puder ali, o que ele não puder pra conquistar o professor Shen, né, meus amores? E aí o que vai acontecer é o seguinte, pessoal, é revelado pra gente que o Zhao, ele fica com homens e mulheres, né, gente? Então o Zhao é bissexual, né, meus amores? O que vai acontecer aqui, meus amores, é que o professor Shen vai ter que sair numa viagem ali com os alunos dele. Coincidentemente, uma das amigas do Zhao ali meio que começa a se sentir mal, e aí eles precisam ir atrás do corpo dela. É um rolê muito complexo que eu não vou explicar nesse vídeo, mas enfim, eu quero concluir com vocês que o Zhao utiliza
utiliza dessa oportunidade para ir viajar com o professor Shen. O Zhao, que não é besta nem nada, né, pessoal, já utiliza aí a desculpa de que ele vai ter que ali fazer uma investigação para poder seguir o professor Shen, né, gente? Quando ele chega ali no aeroporto, o professor Shen já tá ali com os alunos dele se preparando para embarcar no avião, né, pessoal? E enquanto o professor Shen ali no aeroporto, né, que já tá com os alunos dele, e o Zhao simplesmente aparece atrás do professor Shen. O professor Shen tá preparando ali para comer uma batata frita, né, pessoal? E o Zhao simplesmente dá-lhe a mordida na batata frita do professor Shen, enquanto o professor Shen tá segurando ela, preparando para comer, né, meus amores? Esse é o descaramento do Zhao, inclusive. E a mordida dele, pessoal, é o suficiente para os dentes dele encostar no dedinho ali do professor Shen, meus amores. O Shen Wei já percebe na hora quem é, né, pessoal? E o Zhao simplesmente dá um sorriso perverso para ele. E durante a viagem, o Zhao flerta constantemente com o professor Shen, e o Shen tentando ignorar ele ali. E aí, depois que eles chegam ali no local, eles têm que ir para uma montanha, né? E para poder chegar nessa montanha, eles têm que ir com carros, né, pessoal? Carros especiais ali. E aí, durante essa viagem, o Zhao ainda continua flertando com o professor Shen. Inclusive, ele arrumou todo um esquema aí para ir ao lado do professor Shen, né, pessoal? O Zhao é esperto pra caramba. E aí, o que acontece é que eles vão parar ali numa cabana, né? Eles vão se abrigar ali numa cabana no alto dessa montanha. E vai estar todo mundo exausto da viagem e tal. E aqui, o Zhao, ele acaba adormecendo, né? O professor Shen tá do lado dele, né, pessoal? Como eu falei aqui com vocês, o Zhao não permite o professor Shen sair de perto dele, né? E o Shen Wei boiola muito pelo Zhao dormindo, meus amores. Ele estica a mão ali pra tocar no cabelo do Zhao, mas ele rapidamente tira a mão de volta, pessoal. E tem todo motivo pra ele agir assim, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, ok, meus amores? Mas aqui eu já quero deixar claro pra vocês que por mais que ele tenta ignorar os flertes, por mais que ele tenta afastar o Zhao dele, não é isso que ele quer. Ele gosta. Se dependesse dele, ele prenderia o Zhao ali nos braços dele, jamais largaria, né, pessoal? Ele tem toda uma explicação pra ele se reprimir. E aqui a gente tem os pensamentos do Shen Wei também, e nos pensamentos dele, ele revela pra gente que ele quer possuir o Zhao, meus amores. Então, mesmo que ele tirou a mão ali e tal, o que ele queria fazer é a arte de namorar pelado com o Zhao, né? Ele quer possuir o Zhao. Vamos falar aqui do jeito que a gente fala mesmo, gente. Ele quer comer o Zhao, né? Quer fuder o Zhao ali, quer fazer a arte de namorar pelado com o Zhao, né, pessoal? Mas ele consegue se conter, fica do lado ali enquanto o Zhao tá dormindo. E aqui, meus amores, assim como aconteceu no primeiro arco, vai acontecer um monte de coisa, um monte de mistério que vai ter resposta aí, envolvendo um monte de personagem e tal. Mas o que eu quero comentar com vocês é finalmente quando o Zhao consegue achar o pilar da natureza, né, pessoal? O pilar da natureza, ele tá instável, né? Um dos poderes do pilar da natureza é sugar almas, né? Ele aprisiona almas ali, ele é basicamente composto de almas, né, pessoal? Lembrando que o pilar da natureza também é um dos artefatos místicos que mantém o equilíbrio do mundo, né, pessoal? E aqui o que acontece é que o pilar da natureza tá instável ali, aí começa a acontecer um monte de magia ali, um monte de coisa, acaba que novamente ali as coisas começam a tremer ali e desmoronar, e o Zhao meio que consegue resolver umas coisas ali, mas novamente ele tá em queda, né, pessoal? Obviamente aonde ele cai, errou, não é nos braços do Shen Wei, meus amores, ele cai nos braços do caçador de fantasma. Pessoal, o caçador de fantasma, ele é o que eles chamam de meretíssimo ali, ele é um cara misterioso, poderoso, que todo mundo teme, né, meus amores? E ele é um importante aliado ali da Ordem dos Guardiões, né, gente? Consequentemente, ele é um importante aliado do Zhao, e é pelo caçador de fantasmas que eles descobrem que os artefatos místicos estão entrando em desequilíbrio, né, pessoal? Que tá tendo aí um monte de problema envolvendo os artefatos místicos, né? Eles conseguiram resolver do relógio solar da reencarnação, e agora eles estão tentando resolver o problema do pilar da natureza, né, meus amores? E aqui o que acontece, pessoal, é que o caçador de fantasma fica olhando pro Zhao ali intensamente, e o Zhao tá desacordado, como eu falei pra vocês, e aqui ele limpa os lábios do Zhao com o dedo, né, pessoal? Como eu falei que os lábios do Zhao tá cheio de sangue, né? Então o caçador de fantasma passa o dedo lentamente ali pelos lábios do Zhao, enquanto não consegue parar de olhar pra ele de um jeito extremamente intenso, meus amores. Então não acorda, né, pessoal? E o caçador de fantasma continua segurando o Zhao ali nos braços dele, no maior estilo namoradinhos que namoram, e ele vai correndo ali pra sair da caverna, né, pessoal? E aqui também já é revelado pra gente o principal vilão da história, que é o Rosto Fantasma, né, pessoal? Em relação ao Rosto Fantasma, eu vou deixar pra explicar ele quando for necessário. Por enquanto eu não preciso explicar ele, ok? Deixar claro pra vocês essa fala aqui, que me deixa todo arrepiado, pessoal, que é o caçador de fantasma virando pro Rosto Fantasma e falando que se ele ousar um dia machucar um fio de cabelo do Zhao, ele vai exterminar ele, pessoal. Gente, olha o caçador de fantasma aí, meus amigos. E eu não vou nem chamar ele de caçador de fantasma mais não, porque aqui eu já vou revelar quem ele é, né, pessoal? Na verdade, o caçador de fantasma é o Shen Wei. Então vocês acertaram, meus amores. O Zhao caiu, na verdade, nos braços do Shen Wei, né, pessoal? Como sempre, porque sim, o caçador de fantasma e o Shen Wei são as mesmas pessoas. Obviamente que ele oculta isso de todo mundo, né? Depois que o Zhao descobre que ele é o caçador de fantasma, eu vou contar essa cena pra vocês, inclusive, mas o professor Shen tem todo motivo pra esconder porque que ele é o caçador de fantasma, que eu vou explicar pra vocês também, mas vocês viram que são muitas informações, mas eu espero que vocês decorem isso, ok? Então, caçador de fantasma, o fodão ali, o poderoso, que eles chamam de
meritíssimo e tal, que tem a ver ali com os artefatos místicos e tal, ele é o professor Shen, ok? Então, novamente, o professor Shen Wei é, na verdade, o caçador de fantasma, ok? Bom, e aí o que acontece aqui, meus amores, ele consegue salvar o Zhao e eles conseguem lidar ali com o pilar da natureza. E aí, meus amores, depois de todo o rolê ali, o professor Shen tá extremamente furioso com o Zhao, porque o Zhao foi sozinho investigar a questão do pilar da natureza, né? E o Shen falou com ele pra ele não ir sozinho, o Zhao desobedeceu e foi sozinho, né? Então aqui ele tá furioso com o Zhao, né? Que ele não tá vestido mais de caçador de fantasmas, inclusive. E o que acontece é que o Zhao consegue dobrar ele ali de volta, né, gente? Consegue acalmar ali a fera dele, né? E, gente, na hora de ir embora da montanha ali, professor Shen já vai embora abraçado na cintura do Zhao, meus amigos. Vocês verem aí o como que esse homem já tá se tornando um semi-cadelinha do jeito que a gente ama, né, pessoal? E aqui rola uma das cenas mais intensas desse casal. É um grito atrás do outro e eu vou narrar ela aqui pra vocês, meus amores. Então se preparem. Gente, o Zhao tem a brilhante ideia de convidar o professor Shen pra uma bebida, né, pessoal? E acaba que o professor Shen acaba bebendo demais, ele fica muito bêbado, né, meus amores? E enquanto ele tá bêbado ali, o Zhao decide usar a oportunidade pra flertar com o professor Shen. Só que ele não imaginava, pessoal, que quando o professor Shen tá bêbado, ele se torna ali um leão indomável, entendeu? Então no momento que o Zhao começa a insinuar pra cima dele, o professor Shen segura o Zhao pelos ombros, assim, empurra ele contra a parede e beija o Zhao até o Zhao perder completamente o fôlego dele, meus amores. O Zhao, de primeiro momento, ele não consegue nem acreditar no que tá acontecendo, porque aqui ele nem teve que provocar demais, não. Simplesmente provocou um pouquinho, o professor Shen não aguentou se segurar, empurrou o Zhao contra a parede e beijou ele violentamente. Quando os neurônios do Zhao ali voltam a funcionar, ele responde o beijo do professor Shen e aqui eles se pegam com muita vontade e muita violência, meus amores. Eu quero destacar essa parte da violência porque eu falei aqui que o professor Shen é o caçador de fantasma e, consequentemente, ele é muito forte e aqui ele tá perdendo o controle dos poderes dele, né, pessoal? Então quando ele tá beijando ali o Zhao, empurrando ele na cama, ele tá fazendo muita força, o que faz com que o Zhao fique com marcas vermelhas pelo corpo. Mas de primeiro momento o Zhao não se importa, ele continua beijando ali o professor Shen até que ele tenta tirar a camisa do professor Shen e aqui rapidamente o professor Shen carrega até o Zhao e joga ele na cama e sobe em cima dele e pressiona os pulsos do Zhao na cama, né, meus amores? Como eu já falei aqui, o professor Shen, ele é bem violento na arte de namorar pelado, né, pessoal? E aqui o que acontece é que ele beija o Zhao pelo corpo dele, morde o Zhao também, meus amores. Tá beijando aí, mordendo com toda a força, né? E aí novamente eles se beijam aqui, né, pessoal? Até que quando esse beijo termina, né, o Zhao geme o seguinte para o professor Shen: baby, você é muito sexy. Em alguns momentos na novela, o Zhao chama o professor Shen, né, o Shen Wei, de baby, meus amores. E isso faz você ficar com o coração completamente derretido. Só que ele falar isso pro Shen Wei, que já tá uma fera indomada, meus amores, faz ele perder todo o controle de novo. E aqui, pessoal, ele beija muito o Zhao até que ele pressiona novamente os pulsos do Zhao na cama e ele dá aquela virada de 180 graus em cima do Zhao, sabe, meus amores? Segura ali no corpo do Zhao e vira ele com muita violência. E aqui ele começa a subir em cima do Zhao, né? Ele tá pressionando o corpo dele com força contra o corpo do Zhao. Aí ele segura no pescoço do Zhao, puxa o pescoço do Zhao para trás e continua beijando ele. E aqui o Zhao pede para o Shen Wei parar, porque o Shen Wei realmente está machucando e muito ele, meus amores. Aqui o Zhao tentou resistir o máximo que conseguiu, mas chegou um momento que a dor ficou forte demais, né, pessoal? E aí quando o Zhao pediu o professor Shen para parar, o Shen beijou ele de volta ali, né, meus amores? Ele não parou, ele continuou beijando ali, até que de repente ele cai em cima do Zhao e morre. E o Zhao fica entendendo, né? Ele fica falando que o professor Shen morreu de tesão. Gente, literalmente ele morreu de tesão, meus amores, porque o tesão ficou tão forte ali que ele foi ele com tanta força, né? Sendo que ele ainda não penetrou o Zhao, tá, pessoal? Que não rolou penetração, mas ele morre, né, pessoal? Literalmente ele morre, né? Que ele fica desacordado ali um tempão, o Zhao coloca a mão ali no pescoço dele, no pulso dele, para poder sentir ali o batimento cardíaco dele, tenta ver se ele tá respirando também e ele não encontra nada, pessoal. O professor Shen literalmente está morto, né? E o Zhao, ele começa a se preocupar ali, mas depois ele percebe que ele não precisa se preocupar, porque aqui ele já começou a juntar os pontinhos e ele começa a descobrir a verdade. A primeira coisa que ele fala pra gente é o seguinte: onde o professor Shen está, geralmente o professor Shen some e quem aparece no lugar dele? O caçador de fantasmas. Então não foi difícil pro Zhao conectar aqui que o professor Shen é o caçador de fantasmas. E além disso, meus amores, aqui é explicado pra gente um pouco melhor quem é o professor Shen, né, gente? Quem é o caçador de fantasmas? O caçador de fantasmas, meus amores, ele nasceu no inferno, pessoal. Ele não tem mãe, ele não tem pai, ele simplesmente nasceu no inferno, pessoal. Ele nasceu da escuridão, ele não tem alma, meus amores, e o fato dele não ter alma vai interferir bastante na história, ok? Outra coisa, pessoal, que eu mencionei pra vocês, que ele veio da profundeza
natureza do inferno. E o que seria um inferno no universo de Guardian, meus amores? Bom, inferno, meus amores, dentro do universo de Guardian tem a ver sim com a questão ali do inferno que o cristianismo fala, né? O local ali onde os pecadores são punidos eternamente e tal. Mas também, meus amores, em Guardian tem uma parte ali do inferno onde eles julgam ali os casos dos fantasmas e tal. O inferno é um importante aliado ali da Ordem dos Guardiões, né? Eles estão meio que conectados ali. Resumindo aqui, meus amores, o que vocês têm que saber mesmo do inferno é isso, entendeu? É o local ali onde os pecadores são punidos pela eternidade e tal, mas também tem outra parte ali responsável por ajudar a Ordem dos Guardiões, responsável por dar penas ali para alguns espíritos, fantasmas e tal. Inclusive, meus amores, um desses espíritos fantasma, né, é um dos personagens que faz parte do casal secundário, que na minha cabeça eles são um casal sim, meus amores. Tem diversas indiretas no decorrer da novel que você percebe que esses dois se tornam um casal, principalmente no capítulo extra. Aqui eu tô me referindo ao Rei Cadáver, ou Shuzi, eu vou colocar uma imagem dele aí pra vocês, e o par dele, né, pessoal, o Uki dele, que seria o Gu Shanshen. Dois personagens que eu ainda não apresentei pra vocês, porque eu vou falar deles agora, ok, gente? Basicamente, ele é um rei cadáver, né, meus amores? Algumas pessoas chamam ele de rei zumbi também. Meio como se ele fosse um zumbi, sabe? Ele não é um fantasma, mas ele também não é humano. Ele é como se estivesse no meio disso, entendeu, gente? Ele tá vivo, mas não tá vivo. Então, um zumbi, né? As pessoas encaram assim, pelo menos. Eu acho que esse raciocínio é até mais fácil de entender, né? E, gente, ele tem uma história muito trágica, muito intensa, onde ele acabou perdendo o controle ali. Ele deixou se levar por uma vingança ali, e ele machucou um monte de pessoas ali, e o inferno deu uma pena pra ele ter que ajudar ali a Ordem dos Guardiões durante vários anos, né, pessoal? Preso pelo que eles chamam de algema da virtude. Quando ele estiver usando as algemas da virtude, ele não é livre mais, né, pessoal? Mas vai chegar um momento que eu vou detalhar ele mais pra vocês daqui a pouquinho, beleza? E o outro personagem, que é o Gu Shanshen, pessoal, ele é aquele personagem que é o burro do rolê, entendeu, gente? Que não sabe fazer nada, que não presta pra nada, né, pessoal? Ele literalmente só corre, só foge, né? Até que chega um momento que o Zal percebe que ele pode usar isso a favor. Ele acaba dando um bastão elétrico ali para o Gu, né, pessoal? É uma arma mágica que espere muita eletricidade quando o seu detentor dela está com muito medo, né, pessoal? E o Gu fica com medo o tempo inteiro, meus amores. Ele é muito desleixado, tá? Ele é bem lerdinho, ele é bem atrapalhado, né, pessoal? Ele é um integrante novo da Ordem dos Guardiões, que foi responsável pelo Zal treinar ele, né? A gente vê que o Gu, ele é parente de uma pessoa muito fodona ali do alto escalão, e por causa disso ele conseguiu entrar na Ordem dos Guardiões sem passar por treino, um negócio assim, entendeu, gente? Então, assim, ele não tá preparado para estar na Ordem dos Guardiões. E o Zal, percebendo que vai ter que ficar com ele ali, né, pessoal, começa a tentar ajudar ele ali, treinar ele ali. Mas o Zal não tem paciência nenhuma, ele trata ele muito mal, entendeu, gente? E, assim, o pequeno Gu sofre bastante no decorrer da história. Só que, meus amores, o pequeno Gu tem algo especial dentro dele. Esse algo especial é uma chave que vai ajudar a resolver o rolê inteiro, e quando chegar a hora eu vou revelar pra vocês, ok? Bom, com os dois devidamente apresentados, a gente vai voltar a falar dele quando for necessário, né? Agora eu quero retornar com vocês para o Professor Shen e para o Zal, né, pessoal? Especificamente na cena onde a gente parou, onde o Zal já descobriu que o Professor Shen é, na verdade, o caçador de fantasma, beleza? Então, vamos lá. O arco 3, chamado de Pincel da Virtude, novamente, o Pincel da Virtude é mais um dos artefatos místicos, né, pessoal? É um dos favoritos dos fãs, porque é nele que acontece a primeira vez do Zal e do Shenwei, que a gente vai comentar já já, beleza? Essa é que o Professor Shen se revela como caçador de fantasma ao Zal, né, pessoal? O Zal fica surpreso ali, mas isso não impede ele de continuar flertando com o Professor Shen, né, pessoal? Afinal, é a pessoa que ele gosta, ele sendo caçador de fantasma ou não, e também o Zal não tem medo do caçador de fantasma, né? Enfim, meus amores, e aí o que acontece é que o caçador de fantasma vira pro Zal e fala que ele está ali por causa de alguém. Ele não fala quem é esse alguém, e aí ele some, né, pessoal? E aí, quando o Zal consegue reencontrar o Professor Shen, né, que ele tá com o Professor Shen, o Zal pergunta se ele pode ir até a casa do Professor Shen, né, pessoal? E aqui o Professor Shen permite o Zal ir até a casa dele. E quando eles estão na casa do Professor Shen, o Zal conta para o Professor Shen o que houve, né, em relação ao pilar da natureza. Aqui o que acontece, pessoal, é que a autora revela pra gente a verdade sobre a história que eu vou contar pra vocês em relação à questão da reencarnação, a questão do caçador de fantasma e um monte de coisa. Então vamos lá, pessoal, lembrando que ela revela pra gente, tá, pessoal? O Zal só vai descobrir sobre esse rolê aí mais pra frente, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, e isso é uma coisa muito importante, é que na casa do Professor Shen tem uma porta secreta ali, e nessa porta secreta, meus amores, tem um monte de foto. Tem um altar ali que mostra as vidas passadas dele e do Zal, meus amores, porque uma coisa que é revelada aqui que eu acho fantástica, inclusive, é que só existe um guardião. No decorrer de todos os anos só existiu um guardião. E como assim, Kennedy? O Zal é imortal? Basicamente sim, meus amores. O Zal, na verdade, ele é a reencarnação de um deus supremo chamado de Kunlun, e eu vou explicar esse rolê desse
Deus Supremo pra vocês daqui a pouquinho, ok? Esse guardião sempre reencarna, né, meus amores? Então, quando esse guardião morre, eles entram no que ele chama de roda da encarnação, que faz com que ele fica preso no ciclo da reencarnação, e ele não morre, pessoal, ele é basicamente imortal, porque quando ele morre, ele reencarna, ele morre, ele reencarna. Resulta só existir um guardião. E essas fotos que o Shen Wei tem na casa dele é a vidas passadas desse único guardião. E esse único guardião, ele é quem, gente? Ele é o Zhao Yulan, meus amores. Então sim, o Shen Wei já conhece o Zhao aí por milhares e milhares de anos, especificamente por 10 mil anos. Porque o Zhao é uma das reencarnações desse guardião, né? A cada vez que esse guardião reencarna, ele perde as memórias da sua outra vida, né, pessoal? Então, como se ele iniciasse uma vida nova, mas essa vida nova sempre tem um caminho definido, que é ele parar na ordem dos guardiões e se tornar o guardião, né, pessoal? Hoje em dia, no presente aqui da nossa história, quem é o guardião é o Zhao. Beleza? E o que eu quero explicar pra vocês também, pessoal, é que o professor Shen, né, o caçador de fantasmas, o Shen Wei, ele não pode ficar próximo do Zhao, né? A gente tem todo um motivo sobrenatural ali do caçador de fantasmas, do professor Shen não poder ficar próximo do Zhao, né, pessoal? Nem nessa vida e nem nas outras vidas, né? Mas em algumas vidas ele não consegue resistir, entendeu? E nessa vida é uma delas, ele não consegue ficar longe do Zhao. Eu vou explicar pra vocês esse rolê certinho daqui a pouquinho. Então, resumindo aqui, meus amores, só existe um guardião, porque esse guardião entra constantemente na roda da reencarnação, que leva ele ao ciclo da reencarnação, o que torna esse guardião imortal, pessoal, porque a essência dele sempre vai reencarnar, mesmo que ele acaba sendo outra pessoa, já que ele não é da memória passada, ele sempre está destinado a ser o guardião mesmo. E outra revelação aqui, meus amores, é que quem viu essas fotos nesse altar que eu detalhei para vocês é o Zhao, pessoal, porque o professor Shen, ele foi convocado ali como caçador de fantasmas para poder resolver um rolê e tal, e ele deixou o Zhao ali sozinho, né, pessoal? O Zhao meio que tava dormindo ali. Depois o Zhao acorda, ele fingiu que estava dormindo ali, ele começa a investigar a casa e ele descobre isso, né, pessoal? Ele vê o centro de uma imagem ali de um cara com roupas muito antigas que tem exatamente o mesmo rosto dele, e ele só lê o nome, que é Kulun, né, pessoal? Quem é Kulun, Kennedy? Pelo amor de Deus, Kennedy, quanto personagem, quanto nome, meu querido. Pois é, não acabou ainda não, segura aí que eu vou explicar pra vocês quem é Kulun daqui a pouquinho, na hora que o Shen for explicar, beleza? Aqui eu quero continuar, porque quando o Shen for contar para o Zhao a verdade, aí eu conto pra vocês, vocês vão entender tudo, ok? Vou detalhar muito aqui pra vocês poderem entender, e aqui eu vou dar spoilers da história basicamente inteira, mas essa aqui foi a melhor maneira que eu encontrei pra poder explicar todo esse rolê pra vocês, demorou? Bom, então prosseguindo aqui, segura esse negócio do Kulun aí, beleza, meus amores? O que vai acontecer aqui é que o Zhao começa a ficar bêbado, pessoal, porque ele não sabe lidar com essa quantidade de informações que ele viu ali na casa do professor Shen. Também tem toda a questão dele descobrir que o professor Shen é o caçador de fantasmas, e outra coisa também é saber que o professor Shen esconde coisa dele, né, que mente pra ele ali. O Zhao fica bastante chateado e ele fica bêbado, né, e ele também usa isso pra conseguir chamar a atenção do professor Shen, já que o caçador de fantasma meio que some, né, ele não consegue se comunicar com o professor Shen. Aí ele usa esse negócio aí de ficar bêbado pra tentar chamar a atenção do professor Shen, e ele consegue, pessoal. O Da King percebe ali como que o Zhao tá arrasado, muito bêbado ali, liga para o professor Shen, né, lembrando que o Da King é o gato, né, pessoal, o Da King, o gato, ele liga para o professor Shen, e o professor Shen busca o Zhao, meus amores, e aí ele leva o Zhao pra casa dele, e enquanto o Shen tá ajudando o Zhao a chegar ali na cama, né, como eu falei pra vocês, o Zhao meio que fingiu que ele tava muito bêbado, né, e aqui ele reage ali, aí ele encara o Shen, e aí ele começa a chegar próximo demais do Shen, aí o Shen novamente perde o controle, né, dá aquele olhar felino e pressiona o Zhao na cama, meus amores, e aqui ele beija o Zhao novamente, né, ele não consegue resistir, e o Zhao beija ele de volta, e o Zhao conseguiu ficar por cima, mas rapidamente ele já tá embaixo de novo, né, gente, porque o professor Shen não permite o Zhao ser ativo com ele, e eles se beijam muito, né, desejo dar uma esfriada, assim, digamos assim. O Zhao vira pro professor Shen, fala que ele tem um monte de defeitos, entendeu, um monte de problema, mas uma coisa que ele tem muito sincera dentro dele, ele quer dar para o professor Shen, e quando o professor Shen, todo arrepiado, sem saber direito, pergunta o que, o Zhao faz tipo isso aqui, meus amores, e fala que é o coração sincero dele, né, ou seja, gente, ele vai dar o coração sincero dele para o professor Shen. E na hora que ele fala isso, meus amores, o pouquinho de controle que o professor Shen conseguiu ter ali, mais ou menos ali pro Zhao falar alguma coisa, né, ele não consegue ter mais, aqui ele se joga com toda a força em cima do Zhao. O Shen Wei abraça o Zhao ao ponto de quase não conseguir respirar, vira pra ele e fala que ele pegou o coração do Zhao, e ele não fala só isso, ele fala assim: em toda a sua vida eu nunca mais vou te largar, mesmo que você queira se separar de mim, mesmo
mesmo que você queira ficar distante de mim, isso não vai acontecer, eu jamais vou permitir isso. Se for preciso, eu vou estrangular você até a morte no meu abraço. Sim, meus amores, quando o professor Shen acaba perdendo o controle, esse lado fantasma dele, digamos assim, né, esse lado demônio que ele tem dentro do corpo, acaba forçando dele demais, né? Ele tem diversas falas preocupantes, né? Essa aqui é uma delas, inclusive, né? Ele fala que não vai permitir o Zhao se afastar dele, que se for preciso, ele vai abraçar o Zhao nos braços dele até o Zhao morrer. E a gente sabe que com a força que ele tem, né, com o poder que ele tem, obviamente que ele conseguia fazer isso, mas jamais ele conseguiria fazer isso, né? E o Zhao fica olhando pra ele apaixonadamente, o Shen continua olhando pro Zhao de volta, aí ele abraça o Zhao e os dois dormem abraçados juntos. No dia seguinte, após eles dormirem abraçados juntos, o Zhao quer fazer uma comida especial ali pra eles, né, pessoal? O problema é que o Zhao, ele não sabe cozinhar, e ele tem a brilhante ideia de fazer um banquete de miojo, pessoal. Mas eu dei um grito nessa cena, gente, eu comecei a rir, que eu não conseguia parar de rir, meus amores, porque como o Zhao não sabe cozinhar, aproveitou que na casa dele tem muitos miojos dos mais diferentes sabores e cozinhou todos eles, e esse é o banquete do Zhao, que ele chamou de banquete do miojo, meus amores. O Shen, ele fica sem reação nenhuma, pessoal, ele sorri para o Zhao, né, gente? Ele é muito cadelinha do mozão dele, né, pessoal? E ele come ali o banquete de miojo do Zhao. O Zhao é convocado para investigar um caso misterioso em um hospital, né? E esse caso misterioso, meus amores, é um dos mais macabros da novela. Quando eles estão ali no hospital, tem uma enfermeira que meio que começa a dar mole pro Zhao, entendeu? O Zhao não dá mole pra ela, né? Porque ele só tem olhos para o Shen, mas a enfermeira começa a querer olhar pro Zhao, gente. E o Shen, pessoal, simplesmente segura no pulso do Zhao e puxa ele, coloca o Zhao atrás dele, ele bloqueia completamente a visão do Zhao da enfermeira, meus amores. Ainda dá um olhar afiado pra ela, meus amores, e a enfermeira ficou com medo, né, pessoal? E o Zhao fica todo feliz de ver o Shen com ciúmes dele, né, gente? Obviamente que ele provoca o Shen, né? Ele tenta segurar na cintura do Shen, pressionar o Shen ali na parede, né, pessoal? Ficar chegando super próximo do Shen, mas aqui o Shen se sente tímido, né, pelo fato dele estarem em público e tal. E ele acaba escutando alguns comentários homofóbicos, né? Também tem algumas pessoas também que ficam encarando eles ali com um olhar de repulsa e tal. E o Zhao, percebendo que o Shen tá ficando com raiva, né, ele tenta acalmar ele ali e fala que as pessoas estão olhando assim pra ele porque eles nunca viram dois gays bonitos desse jeito, né, pessoal? Aqui o Zhao tenta acalmar o Shen, seguiu, né, pessoal? O Shen sorri pra ele, né? E outra coisa que vai acontecer aqui também nesse hospital, que o Zhao vira pra Azul. Eu ainda não comentei da Azul pra vocês. A Azul, ela é uma personagem ali pertencente à Ordem dos Guardiões, e o que eu quero comentar dela com vocês é que ela tem um crush no Zhao, né, gente? Ela gosta do Zhao, mas o Zhao caga pra ela, né, pessoal? Afinal de contas, ele só tem olhos para o Shen Wei, né, pessoal? Para o professor Shen. E aqui ele comenta com a Azul que o professor Shen é a esposa dele, pessoal. Em relação a esse negócio da esposa, meus amores, o Zhao, na maioria das vezes, ele refere ao professor Shen como o professor Shen sendo a esposa dele, né? Ele fala isso, né, em relação ao professor Shen ser o passivo e ele o ativo, ele o marido. Só que o Zhao, ele é todo iludido, meus amores. Ele pensa que ele é o marido, entendeu, gente? Só que, na verdade, ele é a esposa, né? Ele é o Wookie, pessoal. Eu tô usando essa conotação aqui, é porque a novel usa essa conotação. E outra coisa, meus amores, eu não irei entrar em discussão por causa disso, ok? Esse vídeo já tá longo demais, eu não tenho milhões de coisas pra explicar pra vocês, e o Zhao pensa que ele é o ativo e que o professor Shen vai ser o passivo. Mal ele sabe que é completamente ao contrário, que ele vai tentar, gente, ele vai tentar ser o ativo ali, mas ele não vai conseguir. O professor Shen sempre vai ser o ativo, ok? Prosseguindo, o que acontece aqui, meus amores, para poder resolver todo o rolê desse hospital, o Zhao precisa utilizar ali de uma magia proibida, né? Uma magia de sangue, digamos assim, uma magia que cobra o seu preço, né? E o Shen fica extremamente nervoso do Zhao fazer isso, né? Principalmente porque o Zhao faz isso sem o Shen saber, né, pessoal? E por causa dessa magia, o Zhao consegue resolver o rolê ali e tal, mas o Shen ainda tá com bastante raiva dele, né, pessoal? E aí, quando o Zhao chega próximo do Shen, meus amores, o Shen começa a repreender ele por causa dessa magia, né? E o Zhao, meus amores, para tentar conseguir o perdão ali do mozão, na hora de pedir desculpas para o professor Shen, ele já pede desculpas depositando um suave beijo no cabelo do professor Shen. Ao ele fazer isso, o Shen novamente perde o controle e pressiona o Zhao contra a porta, né? Com muita força, inclusive, né? E ele aqui, ele está muito nervoso mesmo, né? Basicamente, ele tá com aquele olhar de que ele ia punir o Zhao, né, pessoal? E o Zhao fica olhando para ele descaradamente de volta, né? Dando aquelas erguidas de sobrancelha. E mesmo o Zhao flertando, ele pede desculpas novamente para o professor Shen. E aqui o professor Shen, ele se acalma, né, pessoal? Não tem jeito, ele é muito gado do homem dele, entendeu? Ele é muito semi-cadelizado. Aqui ele desculpa o Zhao. Só que do outro lado, meus amores, assim como o Zhao usou de magia proibida ali para tentar resolver o fantasma, o Shen também fez algo por trás das costas do Zhao ali. E isso deixou o Zhao irritado, né, pessoal? E o Zhao, na hora que o professor Shen vai pedir desculpas para ele
também, o Zhao aponta pro próprio lábio, vira pro professor Shen e fala: cuide bem de mim e eu vou te perdoar. E o que acontece, gente, é que eles ainda estão no local público, né? Eles ainda estão no hospital ali. O professor Shen, ele fica bastante tímido, ele dá um olhar pro Zhao, tipo assim, seu indecente, e ele vira pra ir embora. Só que o Zhao continua parado ali, e na hora que o professor Shen vai dar um passo, na hora que ele tá chegando na porta, ele não consegue resistir, ele vira rapidamente e dá aquele beijão digno de final de filme romântico no Zhao, meus amores. O Zhao fica sem fôlego aqui enquanto o professor Shen tá devorando ele, né? Pessoal, aqui o professor Shen meteu a língua ali na língua do Zhao, e é isso, entendeu, gente? Entrelaçando ali, pressionando a língua dele na língua do Zhao, né? E ele tá fazendo isso enquanto ele tá pressionando o Zhao contra a porta. E quando eles voltam pro apartamento ali, meus amores, o Zhao tá doidinho ali pra fazer a arte de namorar pelado, né? Com o pensamento de que ele é o ativo, que ele vai comer o professor Shen, né, pessoal? E ele tenta se jogar ali em cima do professor Shen. O professor Shen tá respondendo ali alguns estímulos do Zhao, né? E as carícias são interrompidas quando um servo do professor Shen ali avisa pra ele que ele precisa resolver um rolê, né? E o Zhao fala que ele tem que ir, aí ele vai embora e deixa o Zhao ali sozinho no sofá, que o Zhao está extremamente frustrado, meus amores, porque ele estava muito excitado e ele não conseguiu resolver o seu desejo sexual, né, pessoal? Que ele xinga, inclusive, meus amores, acaba sendo uma cena muito cômica, né? Imagina o Zhao descarado do jeito que ele é, infeliz por estar excitado e o parceiro dele não está ali para satisfazer ele, né, pessoal? Enfim, o que vai acontecer aqui, meus amores, é que enquanto o professor Shen tá resolvendo esse rolê, o Zhao, ele vai ter que resolver outro rolê. Só que esse rolê que ele vai resolver, ele tinha que ir na companhia do professor Shen, meus amores. O Shen tinha que ir junto com ele, inclusive ele recebe uma mensagem do Shen avisando que ele vai junto com o Zhao para eles poderem resolver isso juntos, mas o Zhao, ele não espera, meus amores, ele vai sozinho e o resultado de todo esse rolê ali é que o Zhao acaba cego. Quando o professor Shen descobre que o Zhao ficou cego, ele fica com muita raiva mesmo, mas aqui novamente, quando ele olha pro Zhao ali, ele não consegue descontar as raivas dele, ele respira fundo e volta a ser o gado do mozão dele, né, pessoal? E aqui ele simplesmente continua ajudando o Zhao, né, pessoal, cuidando dele ali. E aí tem um momento que eles estão no carro juntos ali, o Zhao simplesmente vira pro professor Shen e chama ele de Daddy, né, pessoal? O professor Shen ignora isso completamente e o Zhao continua sorrindo com malícia, né? O professor Shen, ele ajuda o Zhao ali a chegar nos locais e o Zhao já dá aquela segurada na cintura federal, entendeu, gente? O Zhao não perde nenhuma oportunidade, né? E aqui rola uma das cenas mais fofas desse casal e eu simplesmente adoro essa cena, que é uma cena onde o professor Shen tá cozinhando ali a janta pra eles, né? Lembrando que o professor Shen e o Zhao agora estão morando juntos porque o Zhao tá cego e tal, beleza? E o que vai acontecer aqui é que enquanto o professor Shen tá cortando ali, pessoal, o Zhao, ele não tá enxergando, né? Só que aí ele começa a desenvolver o que eles chamam de terceiro olho. Ele meio que consegue ver a virtude das coisas, né? Melhor, ele meio que consegue ver a essência das coisas, sabe? Ele vê um monte de ponto ali e pelos pontinhos ele consegue ligar pra ver se é um objeto, se é uma pessoa ou algo assim, entendeu? Ele abriu um terceiro olho ali e através desse terceiro olho ele consegue sentir ali algumas coisas do professor Shen em relação ao professor Shen não ter alma, em relação ao professor Shen ser um fantasma e tal, né, pessoal? Enfim, depois que o Zhao se adapta a esse terceiro olho, digamos assim, ele começa a reclamar com o professor Shen que ele quer carne, né? Porque ele pensa que o professor Shen não tá cozinhando carne, né, pessoal? E ele tá certo, o professor Shen não tá cozinhando só carne, ele tá cozinhando um monte de coisa ali, porque ele quer melhorar a alimentação do Zhao, né, pessoal? Eu falei pra vocês que a alimentação do Zhao é péssima, né? Que ele trata muito mal a saúde dele. Inclusive, eu nem fiquei narrando pra vocês, meus amores, na maioria das coisas que aconteceu aí, o Zhao tava com um cigarro na boca, entendeu? Como eu falei aqui, ele coloca um cigarro na boca a cada 10 segundos, né? Ele já chega por trás ali, dando aquela agarrada na cintura do Shen, né? Dá uma abraçada boa na cintura do Shen ali e pergunta pro Shen se o Shen acha ele bonito. E o Shen vira pra ele que não importa qual seja a aparência do Zhao. Para o Shen, né, o Zhao sempre vai ser o mais bonito, o Zhao sempre vai ser o único pra ele, meus amores. Boiolei foi todo, inclusive o Zhao boiola muito aqui também, né? E o Zhao fica tão boiola, tão feliz por essa resposta, meus amores, que insinua ali pro professor Shen pra eles casarem, né? Ou seja, gente, o Zhao pede para o Shen propor ele, né? E aí o Shen fica sem reação nenhuma, gente, maravilhoso. E outra coisa que acontece aqui, meus amores, na hora que o Zhao vai lavar a mão, né? Aqui o professor Shen ajuda ele a lavar a mão, abraça a cintura dele, deita o queixo dele no ombro do Zhao e vê o Zhao lavando a mão, gente. Essa cena é muito fofinha, muito mesmo. E aí depois de lavar a mão, o Zhao acaba continuando fazendo bagunça ali na cozinha, né? Até que o professor Shen manda ele ir pro sofá, né, pessoal? E aí quando o Shen tá levando a comida ali pra eles, né, pessoal, o Zhao fala que ele não quer comer isso, né? Aí o Shen pensou que ele não tava querendo comer os vegetais, né? Aí ele pergunta, então o que que você quer comer? Aí o Zhao olha intensamente pra ele e fala, eu quero comer você. E aí o Shen já dá um olhar pra ele, tipo assim, isso não vai acontecer, nem adianta querer tentar, você não vai me comer, né, pessoal? E aí ele afaga o cabelo do Shen, dá um beijo na bochecha dele e sussurra para o Shen que ele vai ser gentil, né, pessoal, na hora que ele estiver penetrando o Shen e tal, né? E o Shen simplesmente finge que ele não escutou, meus amores. E aí quando anoitece ali, meus amores,
amores, o Zhao tá doidinho pra comer o professor Shen, né? E aí o que que ele faz é o seguinte, ele se joga em cima do corpo do professor Shen, pressionando o professor Shen na cama, né? O Zhao segura a cintura do professor Shen, provoca muito ele ali e fala o seguinte, você está duro somente com o meu toque, né? E aí o Zhao dá aquela erguida na sobrancelha e o professor Shen olha pra ele de volta, né? E aqui o professor Shen fica tentando resistir ao Zhao, né, meus amores? Porque ele precisa contar pra ele algumas coisas, principalmente que ele está sendo muito cobrado, né? Que o caçador de fantasma está sendo muito requisitado, porque o inferno tá inquieto, tá acontecendo um monte de coisa ali e tal, que não vem ao caso eu comentar com vocês, beleza? Prosseguindo aqui na cena Boys Love, o Zhao consegue acalmar o Shen olha pra ele intensamente e pergunta, então você está preocupado comigo? E aí o Zhao dá um sorriso pra ele e fala, e o Zhao dá um sorriso largo pra ele e fala, o que você acha? E aqui, gente, o professor Shen não consegue resistir mais, ele se joga em cima do Zhao, né, pessoal? Ou seja, ele novamente faz aquele giro e coloca o Zhao embaixo, e aqui ele abraça o Zhao com muita fofa e começa a dar aquela cheirada federal no pescoço do Zhao, né, meus amores? Arrastando os lábios dele suavemente também, e aí de repente o professor Shen é convocado para resolver um rolê ali como caçador de fantasma, né? Aqui ele fica sem escolha, ele precisa ir ali resolver o rolê e o Zhao fica extremamente frustrado porque ele vai dormir excitado mais uma vez, né, pessoal? O professor Shen teve que ir embora antes deles conseguirem alcançar os finalmente, né? Que o Zhao fica pé da vida e xinga aos 7 mundos. E na próxima cena o Zhao tem que resolver algumas coisas, né? E aqui o caçador de fantasma tá de volta. E o que o Zhao tem que resolver, envolve a mulher que tem um crush nele, que é a Azul, né? A Azul realmente gosta dele. E aqui o professor Shen fica com ciúmes do Zhao, meus amores. Eu tô destacando pra vocês, porque quando o professor Shen tá com ciúmes, o Zhao provoca ele muito mais. E daí ele fica provocando ele demais ali, né? O Zhao provoca bastante a ferinha dele. E a ferinha dele responde, né? Aqui o professor Shen pressiona o Zhao na cadeira com muita força e dá um suave beijo no nariz dele. E aí depois ele beija intensamente o Zhao nos lábios, meus amores. E aqui ele beija o Zhao até o Zhao novamente ficar sem fôlego nenhum. É um beijo muito intenso, pessoal, porque o Shen meio que se perdeu pelos ciúmes dele ali, o que faz ele perder o controle, né? E quando ele perde o controle, ele chega a ser bastante violento em algumas coisas, né? E aqui nesse beijo ele está sendo isso, meus amores. O Zhao tem dificuldades ali para conseguir responder os beijos tão intensos do Shen, mas ele faz o melhor dele, e obviamente que ele adora os beijos intensos do mozão, e ele responde ali com toda a felicidade do mundo, entendeu? Só que aí, pessoal, na hora que o Zhao começa a tocar na camisa do Shen ali, porque o Zhao tá doidinho pra eles fazerem a arte, namorar pelado, né, pessoal? O que acontece aqui é que eles são interrompidos novamente, quem interrompe eles é o Da King, né, meus amores? O Zhao xinga muito o gato, né, pessoal? Da King, o gato, e o Shen fica olhando pro Da King ali de um jeito completamente constrangido, né? O Shen todo tímido ali, do Da King ter pegado ele e o Zhao numa cena de intimidade, né, meus amores? Bom, e aí na próxima cena, pessoal, o Zhao e o professor Shen, eles têm que encontrar ali o líder da tribo das fadas, meus amores. O que é a tribo das fadas? É a tribo no qual a Azul, que é a menina que gosta do Zhao, pertence, ok? E por que eles têm que ir na tribo das fadas, Candice? Porque eles têm suspeita de que o Pincel da Virtude, né? O nome do terceiro arco aí, o Pincel da Virtude, o próximo artefato místico, se encontra na tribo das fadas, né, pessoal? Então eles estão atrás do Pincel da Virtude. E aqui, meus amores, para chegar na tribo das fadas, eles estão meio que numa carruagem, né? E nesse momento tá o professor Shen e o Zhao e outra pessoa ali junto, né? E aqui o Zhao fica segurando a mão do professor Shen e começa a insinuar para o Shen Wei que ele quer fazer a arte de namorar pelado, né, pessoal? O Zhao tá desesperado, meus amores. Mal ele sabe que ele não é o que vai comer, sim o que vai ser comido, né? Mas enfim, e aí o que acontece, meus amores, é que o Shen vira pro Zhao e fala pra ele não ser tão indecente, né? Mas o Zhao meio que não dá a mínima, continua provocando ele ali, e aí ele segura a mão do professor Shen e o Shen Wei não consegue resistir, segura a mão do Zhao de volta, né? E depois quando o Zhao vai falando tanta indecência, meus amores, maldade atrás de maldade, aí o professor Shen dá aquela afastada básica, porque ele vê ali como que o Zhao já tá agindo, entendeu? E depois deles resolverem todo o drama que dá ali na tribo das fadas, né, em relação ao Pincel da Virtude, acontece uma briga aqui, enfim, eles acabam voltando ali para onde o Zhao trabalha, né, pessoal? O professor Shen deita o Zhao no colo dele e fica fazendo cafuné nele, e aqui o Zhao comenta que ele quer apresentar o professor Shen para os pais dele. O professor Shen fica um pouco receoso e tal, mas ele acaba cedendo aí ao Zhao, né, meus amores? Ele não consegue ficar falando não para o mozão, né? E aí na próxima cena o professor Shen e o Zhao estão conversando ali, né, pessoal? E aqui o Zhao pergunta para o Shen Wei de onde veio o nome dele, né? De onde vem o Shen Wei, né? E aqui o Shen Wei explica mais ou menos o porquê que ele chama Shen Wei, né, pessoal? Mas isso eu vou explicar para vocês no final do vídeo, ok? Porque tem todo um rolê ali que eu preciso explicar para vocês entenderem certinho, beleza? Mas guardem essa informação que no final do vídeo a gente vai voltar nela, que eu vou explicar para vocês por que que o Shen Wei chama Shen Wei, demorou? Outra coisa que acontece aqui também é que o Shen Wei revela para o Zhao um pouquinho do passado dele, né, pessoal? Como caçador de fantasma e tal,
tal, que eu já contei pra vocês. A questão dele vir ali do inferno, dele não ter alma, enfim, todo o passado do Zal e do Caçador de Fantasma eu vou revelar pra vocês já já, assim que a gente entrar nos capítulos que revela isso, demorou? E depois de acontecer algumas coisas, na próxima cena que eu quero comentar com vocês, o Shen novamente está carregando o Zal no colo dele, né, pessoal? E o Zal fala que ele tá muito cansado, que ele vai dormir, e aí nesse momento ele fecha o olho, né, pessoal? E o Shen fica todo boiola pelo Zal, ele passa o polegar dele suavemente ali nos lábios do Zal, deposita um beijo na testa dele, e aí depois ele vai resolver o que ele tem que resolver, né? E no próximo dia, depois do Zal ter um dia estressante e tal, o professor Shen chega ali no apartamento deles, né, pessoal? E o Zal vira pro professor Shen e fala: baby, seu marido quer um abraço. Aí o professor Shen se aproxima, ele dá um grande abraço no Zal e também dá um selinho nele, né? O Zal novamente insinua que o professor Shen é a esposa, o professor Shen ignora isso completamente, afinal de contas ele não é a esposa, né, pessoal? Ele é o marido. Na maioria das vezes o Zal trata o professor Shen com esposa, né, pessoal? Ele trata ele no feminino. Prosseguindo aqui com o que vai acontecer, é que o Zal leva o professor Shen pra conhecer os pais dele, né, pessoal? Quando ele chega ali, só tá a mãe dele, e aqui o Zal apresenta o professor Shen pra mãe dele como nora, né, pessoal? Ele vira pra mãe dele e fala: olha como que a sua nora é bastante bonito, né? Ele fala nora e depois fala bonito, né? O professor Shen fica sem palavras, ele até dá uma afastadinha do Zal, e aqui o Zal, ele sai do armário para a mãe dele, né, meus amores? E a mãe dele fica sem entender porque que o Zal tá com o homem e tal, e aí o Zal explica pra ela que pelo professor Shen, ele tá disposto a seguir, né? E ele se ajoelha ali pra mãe dele, fala que se ela quiser punir ele, tudo bem, mas ele não consegue mais ficar longe do Shen, porque o Shen é todo o coração dele, entendeu? Ele ama muito o Shen, e a mãe dele aceita ali a relação dos... Inclusive, ela fica apaixonadinha pelo professor Shen, né? O professor Shen é muito bonito, muito educado e tal, né? Quem não se apaixonaria por esse homem, inclusive, né? E aí o professor Shen e o Zal jantam ali com a mãe do Zal, e quando eles estão indo embora, o Shen pergunta o que aconteceu, né? Porque teve um momento que o Zal ficou sozinho com a mãe dele ali, né, gente? Foi nesse momento que o Zal se ajoelhou, enfim, que a mãe dele aceitou a relação dos dois. E aqui o Zal dá um sorriso para o professor Shen e fala que tá tudo bem. Ele vira pro professor Shen e fala que ele virou pra mãe dele e falou o seguinte: minha mãe aceitou, ela sabe fazer a conta, ela tem um filho, se ela aceitar, agora ela vai ter dois, se ela não aceitar, ela não vai ter nenhum, porque eu vou me distanciar dela, né, pessoal? Basicamente isso que o Zal vira pro Shen, e aí o Da King corrige pra ele e fala: ah, tá, que você falou com a sua mãe desse jeito, entendeu? Obviamente que não, provavelmente ele se arrastou todo ali pra mãe dele, e aí o Zal dá um olhar frio pro Da King, e você, espectador, só está rindo, gente, porque o Da King, pessoal, é o melhor alívio cômico dessa história, né? Mas enfim, pessoal, outra coisa que o Zal fala para o Shen é que ele ama ele, que ele vai amar ele pra sempre, né, gente? Fico todo feliz, todo arrepiado, inclusive o professor Shen fica arrepiado aqui, né? Ele sente o coração dele dando uma apertada, e eu vou falar pra vocês exatamente o que ele pensa, né, pessoal? Eu olhando para o Zal nesse momento, escutando mais uma vez a declaração do homem que ele ama, o Shen Wei sente milênios de desejos reprimidos, né? E isso faz com que o fervor intensifica dentro do coração dele, que desperta desejos sádicos, e ele sente ali naquele momento que ele quer trancar o Zal em seus abraços e esmagar os seus ossos até eles virarem pó em sua mão, pessoal. Eu já falei pra vocês que o Shen Wei, quando ele perde o controle, ele tem alguns pensamentos bem bizarros, né, pessoal? Mas dentro da ficção ali, dentro dessa história e do modo dele, você consegue entender que é isso uma forma dele falar que ele ama muito o Zal, né, pessoal? Pelo menos é isso que eu penso. E aí vai acontecer mais um monte de coisas deles terem que lidar ali com o pincel da virtude e tal, e eles acabam indo numa montanha novamente, né? E caminhando pela montanha ali, pessoal, a Azul, que é a garota que gosta do Zal, ela tá próximo ali. E o professor Shen, ele sente tanto ciúmes, meus amores, e não só sente ciúmes da Azul, mas sente ciúmes de todo mundo que tá olhando o Zal ali, né? Porque eles estão caminhando num local ali onde tem muita gente, né, pessoal, subindo ali a montanha. Discretamente, o professor Shen mexe as mãos ali e uma névoa negra começa a cobrir o corpo do Zal ali, evitando com que as pessoas olhem pra ele, né? A Prieste explica pra gente por que o Shen fez isso, né? Obviamente ciúmes, mas ela fala de um jeito até um pouco mais bonitinho, que no passado ele sequer se permitiu olhar pro Zal, né? Mas agora, depois de tudo que aconteceu, ele se sente ganancioso, entendeu? E ele não quer só olhar para o Zal, como ele só quer que a única pessoa que olhe para o Zal seja ele, né? Ele não quer que as outras pessoas venham o Zal, e é por isso que ele ocultou ele aí nessa névoa negra, né? Ele quer o Zal todo pra ele, né? E aí, meus amores, depois deles resolverem todo o rolê lá na montanha Kulum, onde eles descobrem diversas coisas que eu vou comentar pra vocês daqui a pouquinho, aqui o que acontece é que o Zal e o professor Shen estão numa banheira quente, né, pessoal? Os dois estão pelados na banheira ali, e o Zal bebeu um pouquinho de álcool, né? Deitado ali na banheira, né? Ele meio que não tá conseguindo raciocinar direito, porque tem o álcool ali e o vapor quente mexendo com a cabeça dele, né, pessoal? Por causa disso, meus amores, ele nem fica provocando o professor Shen, né? Porque o professor Shen também tá pelado ali na banheira, né, pessoal? Coloca uma toalha no Zal em si mesmo e carrega ele até a cama, né? Aí ele coloca o Zal na cama aqui, e o Zal inesperadamente
imediatamente começa a falar me desculpa, desesperadamente, inclusive, né? E o Shen pergunta pra ele por que ele tá se desculpando, né? E o Zhao continua falando me desculpe. E aí, nesse momento, o Shen dá um beijo embaixo dos olhos do Zhao e vira pra ele e fala: você é a única pessoa no mundo que não precisa se desculpar comigo. Mas eu fiquei toda arrepiado, chorei horrores nessa fala, inclusive, né? Já vocês vão entender. Enfim, e aí o que acontece aqui é que o Zhao continua pedindo desculpas e depois ele explica por que ele tá pedindo desculpas. Ele vira para o professor Shen e fala: se eu soubesse que isso ia acontecer, eu devia ter matado você, né? E aqui o Shen capta na hora o que aconteceu. Ele fala o seguinte: Kulun, é você? Meus amores, a essência do Deus Supremo Kulun, que tá dentro do Zhao, começou a aparecer aí, né, pessoal? Então, de primeiro momento, meio que o Zhao tá desacordado e quem tá controlando ele ali é a essência do Lorde Kulun. E por causa disso, ele lembra de muita coisa que aconteceu entre eles. Ele começa a chorar, né? E o professor Shen fala que ele não deve derramar lágrimas pra ele, né? E aqui acontece diálogos bastante importantes, né? O Kulun vira pro Shen e fala que o Shen não tinha esse direito. Ele não tinha o direito de transformar o Kulun no mortal, né, pessoal? Que é por culpa do Shen que o Kulun fica reencarnando constantemente, né? O Shen explica por que ele fez isso daqui a pouquinho. E ele fala que ele apagou as memórias do Da King, né, pessoal? O Da King é um gato milenar, que é um gato que pertenceu ao Lorde Kulun. E o Da King não tem essas memórias primordiais, digamos assim, porque o Shen apagou elas, né, pessoal? Outra coisa que ele fala é porque que o Shen tá carregando todo esse peso nas costas dele sozinho, entendeu? Ele não tinha esse direito, né? E o Shen explica que ele prefere ver o Lorde Kulun como um mortal feliz, que isso é um destino melhor do que morto, né, pessoal? E o Kulun meio que processa um pouquinho isso, mas ele ainda tá muito chateado pelo fato do Shen carregar esse peso sozinho, né, meus amores? Em que o Kulun agarra a gola da camisa do Shen e vira pra ele e fala que ele não vai permitir isso, que ele não vai aceitar isso. E aí ele beija intensamente o professor Shen e a partir de agora não é mais o Kulun, a partir de agora é o Zhao, entendeu? E aqui eles começam a se beijar com muita força, né, meus amores? O Zhao rasga ali os botões da camisa do professor Shen e o professor Shen continua beijando ele de volta. E aí nesse momento, gente, o professor Shen não consegue se segurar mais. Ele se segurou o máximo que ele conseguiu, mas aqui ele não conseguiu. E aqui eles vão fazer a arte de namorar pelado, com o professor Shen sendo o semi, o ativo, e o Zhao sendo o passivo, o Wookie, meus amores. E aqui rola a primeira vez deles, mas a Priest, ela não faz lemon, pessoal. Ela não descreve ali o sexo igual as outras autoras costumam descrever. Então aqui, pessoal, eu tô tirando da minha cabeça mesmo, tá? Com base lendo a novela, relendo a novela, tentando interpretar algumas coisas que indicam como que é a arte de namorar pelado do Shen e do Zhao, apesar dela não detalhar, né, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que eu já falei sempre: o Shen é bastante violento, então eu imagino que ele mandou o Zhao pra uma cadeira de rodas, né, pessoal? Entrou ele com muita força, inclusive, deixou o corpo dele com diversas contusões e marcas vermelhas pelo corpo, porque quando o professor Shen perde o controle, esse lado mais sádico, digamos deles assim, toma posse ali, né, pessoal? E ele acaba com o Zhao, mesmo, no sentido literal da palavra, pessoal. Tanto que quando o Zhao acorda no dia seguinte, ele mal consegue andar, né, pessoal? O corpo dele todo vermelho ali, cheio de marcas, e obviamente que o Zhao responde ali o Shen, né, pessoal? Eles se pegam ali com muita vantagem, aquela arte de namorar pelado daquele jeito bastante violento e bastante intenso, ao ponto do Zhao até sangrar um pouquinho, né? Bom, quando eles acordam no dia seguinte, meus amores, o Shen tá cuidando ali do Zhao, porque ele realmente acabou com o corpo do Zhao, né, pessoal? E o Zhao percebe aí que ele acabou sendo passivo, né, meus amores? No caso, ele acabou sendo a esposa aqui, né? E ele fica bastante bravo, ele tá sentindo muita dor também, vira pro professor Shen e fala que ele só é o ativo, que ele poderia ter sido mais gentil com ele, né? E aí o professor Shen dá uma olhada de cachorro abandonado pro Zhao e pede desculpas, né? E o Zhao vira pra ele e fala que ele não quer as desculpas do professor Shen, né? Que ele quer comer o professor Shen, vira para o professor Shen, fala pra ele deitar ali na cama pro Zhao ser o ativo com ele, né, pessoal? O professor Shen, obviamente, que ignora isso, né? Porque eu já falei que várias vezes que ele não permite o Zhao ser ativo com ele, né? O Zhao também tá com muita dor aí, o professor Shen tá cuidando dele, né? Dando coisa de comer pra ele ali, indo comprar os remédios que o Zhao precisa, né, pessoal? Porque o buraco dele, ele tá bem regaçado, né, pessoal? O Zhao mal tá conseguindo andar, inclusive, né? E depois o Zhao dá um olhar muito intenso, muito sério para o professor Shen e fala que ele perdeu a virgindade dele ali, né? Que ele deu a virgindade dele para o professor Shen e que ele vai dar um jeito de ser o ativo com o professor Shen, né, pessoal? O professor Shen fica sem palavras e o Zhao fica olhando pra ele intensamente, né, meus amores? E com isso, a gente termina o arco 3, chamado de Pincel da Virtude. E aí a gente vai pra 2 capítulos que tem o título Passado Primordial, mas eu vou explicar esses 2 capítulos pra vocês no arco 4, que é chamado de A Lâmpada do Guardião, que é o último artefato místico, e a gente vai entrar nele agora. Então, bora para o arco 4, que é o último arco dessa história, chamado de Lâmpada do Guardião. Então, vamos lá. O arco A Lâmpada do Guardião, né, ele antecede os 2 capítulos que eu falei pra vocês, que chamam
respectivamente passado primordial ou passado primitivo, né? O que acontece nesse arco, meus amores, é que a Prieste explica pra gente a questão do Lord Kulum, né? Quem é o Lord Kulum, quem é o Caçador de Fantasma, como que foi o nascimento do Shenwei, como que surgiu o relacionamento deles aí há milhares de anos atrás. E aqui também ela meio que explica a origem do mundo ali dentro do universo de Guardian, né, pessoal? Que eu não preciso explicar pra vocês. O que eu preciso focar com vocês é na relação do Kulum com o Caçador de Fantasma, com o Rei Fantasma, ok? Bom, meus amores, como eu já expliquei pra vocês, o Shenwei, né, o Caçador de Fantasma, Rei Fantasma, ele nasceu ali da escuridão, entendeu? Ele não tem mãe, ele não tem pai, ele simplesmente nasceu, né? E ele não tem alma, meus amores. Ele é considerado dentro ali do universo um demônio, né, pessoal? E aqui o que acontece é que o Lord Kulum, que é o deus supremo ali da montanha, responsável ali por um monte de coisa, encontra esse demônio que tá resistindo ali a se alimentar de carne humana, né, pessoal? O Shenwei, meus amores, ele é diferente dos outros demônios, entendeu? Ele não quer seguir esse destino dos outros demônios, de outros fantasmas, né, meus amores? Ele resiste ali e ele chama a atenção do Lord Kulum, né, pessoal? E aí o Kulum começa a cuidar do Rei Fantasma, que lembrando que o Rei Fantasma é o Caçador de Fantasma, que é o Shenwei, e o Rei Fantasma só tem um nome, né, pessoal, que é o Wei. O Shen vem depois, né, que já vou explicar isso pra vocês no final do vídeo. Com base a relação deles foi evoluindo, né, o Rei Fantasma se apaixonou ali pelo Lord Kulum e tá disposto a fazer qualquer coisa por ele, né, pessoal? O Lord Kulum tem que enfrentar um monte de problema ali em relação ao mundo tá se destruindo e tal, e a única pessoa que ele realmente confia é o Rei Fantasma. Ele encarrega o Rei Fantasma a tarefa de proteger a Lâmpada do Guardião, ok? Inclusive a Lâmpada do Guardião, ela é feita ali do sangue do Lord Kulum e tal. E por causa disso, pessoal, e por causa de outras coisas também, o Lord Kulum tá destinado a morrer, né? Ele vai morrer. E o Rei Fantasma, pessoal, ele é imortal, né? E o que acontece é que antes de morrer, o Lord Kulum, para fazer com que o Rei Fantasma consiga proteger ali o grande selo, que eu expliquei para vocês que é o que mantém o equilíbrio do mundo, ele transforma o Rei Fantasma em um deus, né, pessoal? Ou seja, o Rei Fantasma, né, o Shenwei, que já era poderoso, se torna ainda mais poderoso, né? Mas ele ainda não tem alma, pessoal, e o fato dele não ter alma interfere bastante, como eu já expliquei pra vocês, beleza? E aqui, meus amores, eu vou interromper um pouquinho o passado do Lord Kulum e do Rei Fantasma, né, pessoal, pra gente voltar para o presente, né? E aí depois eu vou voltar no passado, que é quando o Shen conta a verdade para o Zhao, beleza? Ele conta para o Zhao quem o Zhao é, demorou? Explica o principal rolê da história, mas agora eu quero voltar com vocês para o presente, para aquela cena depois do Zhao e o Lan e o Shenwei tem feito a arte na Mara Pelado e o professor Shen tá cuidando aqui do Zhao, beleza? Então, vamos lá. Retornando ao presente, meus amores, o que acontece aqui é que o Zhao pede para o professor Shen comprar um remédio para ele porque ele está com febre, né? Aí o Shen pergunta por que ele tá com febre e o Zhao fala, por que você acha, né, meus amores? Por causa ali da questão da penetração e tal, né, pessoal? O Zhao ainda tá um pouquinho bravo pelo fato dele ter sido passivo, né, meus amores? Ele ainda tá com a ideia que ele vai conseguir ser o ativo com o professor Shen, iludido pra caramba, né? E o que acontece aqui, meus amores, é que o Zhao começa a desabotoar os botões do pijama dele ali e vira pro professor Shen e pergunta se ele é bom de cama, né, pessoal? Tentando seduzir o professor Shen pra eles fazerem a arte namorar pelada ali e usar o seu ativo, né, pessoal? Aqui o professor Shen abotoa os botões da camisa dele de volta e fala que está frio ali, que ele vai ficar resfriado. Mas aí o Zhao continua provocando ele, o Shen não consegue resistir, ele pressiona o Zhao na cama novamente, né? Uma agarrada na cintura do Zhao, e o Zhao agarra ele de volta. Novamente o Shen perdeu o controle, ele tá por cima do Zhao, mas aí quando ele olha o corpo do Zhao e percebe o tanto que ele machucou ele durante a arte namorar pelado, né, pessoal? Como eu falei aqui, ele é bastante violento quando ele perde o controle, né, meus amores? Acontece que ele relaxa momentaneamente, o Zhao usa dessa oportunidade, consegue fazer com que o professor fique abaixo dele, e o Zhao fala que vai comer ali o professor Shen, e o professor Shen olhando ali as marcas, vira pro Zhao e fala pra ele fazer o que ele quiser, né? E aí o Zhao, na hora que ele vai tentar ali, ele começa a ter câimbras, meus amores, o que interrompe a futura arte namorar pelado deles ali, e aqui o professor Shen fica cuidando do Zhao ali, né, pessoal? Massageando ali os músculos dele, fazer com que as câimbras melhores. E aqui o professor Shen revela um pouquinho do passado dos dois para o Zhao, né, pessoal? Que eu já contei pra vocês, inclusive, a questão deles serem próximos ali, a questão do Kulum ter feito ele um deus, né, e tal. O que eu quero comentar com vocês é o Shen depositar um beijo ali na testa do Zhao e virar pra ele e falar que pelos dias que eles passaram juntos, vale a pena morrer, né, pessoal? Ele é todo boiolinho ali pelo mozão dele. Eu já falei pra vocês que o Caçador de Fantasma Shenwei, Rei Fantasma, ele é imortal, né, pessoal? Ele não morre. E o que acontece depois do Kulum resolver o rolê, criar a Lâmpada do Guardião e tal, ele morre, né, meus amores? O destino dele é morrer. Inclusive, o Deus Supremo acima de Kulum ali, que é o Shenong, que é um personagem que eu vou conversar dele com vocês daqui a pouquinho, é um personagem bem importante, inclusive, ele fala que o destino de um Deus Supremo meio que é morrer, né, pessoal? Então, o Kulum, o destino dele é morrer, meus amores, e ele morre, né? E deixa o Rei Fantasma sozinho ali. O Rei Fantasma não consegue lidar com o luto, e aí ele faz um acordo com o Shenong pra fazer
fazer com que o Kulum continue vivo, meus amores. E esse acordo envolve a parada da reencarnação da história. Mas antes de eu explicar todo o resto desse rolê pra vocês, meus amores, eu quero comentar primeiro a cena de flerte do Zhao e do Shen, né? Depois que o Shen conta algumas coisas pro Zhao ali, o Zhao provoca o Shen e vira pra ele e fala: Shen, você é muito bonito, baby, me diga, como foi que você conseguiu chamar a minha atenção durante todos esses milhares de anos, né, pessoal? Aqui o Zhao já entendeu que ele é a essência do Lorde Kulum. O Zhao vai além, ele fala assim: baby, como foi que você usou esse rosto bonito pra me seduzir durante todos esses anos, né? E aqui, pessoal, o Shen novamente perde o controle, ele se joga em cima do Zhao, mas aí ele vê as marcas ali e ele relaxa um pouco. E aí ele só abraça o Zhao ali, né? E no dia seguinte, meus amores, o Zhao ele se recusa a tomar o remédio que o Shen tá dando pra ele, porque o remédio tem um gosto muito ruim, pessoal. E o Shen, pra conseguir fazer com que o Zhao toma o remédio, ele dá o remédio boca a boca, né, pessoal? Ou seja, ele coloca o remédio da boca dele, beija o Zhao e passa o remédio pra boca do Zhao. E o Zhao tá tão enjoado, meus amores, que ele fala descaradamente para o professor Shen que parece que ele está grávida do filho do professor Shen, né, pessoal? Gente, morri de rir nessa cena, inclusive. O Zhao não tem papas na língua, entendeu? O professor Shen novamente fica sem palavras nenhuma e o Zhao continua rindo, né? E aí, pessoal, o que acontece é que o Zhao depois descobre, né, que na verdade o que o professor Shen tá dando pra ele comer ali tem o sangue dele dentro dele, né, pessoal? E aí o Zhao fica bastante surpreso porque o Shenwei tá tirando sangue do seu próprio coração e dando para o Zhao beber, né, pessoal? E aqui o Shenwei explica todo o rolê da história que eu vou explicar pra vocês agora. Em relação a isso, meus amores, é o que eu já expliquei pra vocês, né? O fato do Lorde Kulum ter que morrer ali pra criar a lâmpada do guardião, e antes de morrer ele tentou transformar o Shenwei num deus, né, pessoal? Assim, ele conseguiu aumentar os poderes do Shenwei. O problema, pessoal, é que o Shenwei não tem alma, né? Ele é um demônio ali, ele é um fantasma, e por causa disso ele não pode ficar próximo ali da essência do Lorde Kulum, como se o Shen fosse meio que uma sanguessuga de poder ali do Lorde Kulum, porque o Lorde Kulum passou um pouco de poder dele para o Shen na hora que tentou transformar ele em um deus, mas ele não tem alma para estabilizar esse poder dentro dele, né, pessoal? Isso criou como se fosse um vácuo, né, um buraco negro dentro dele ali, que tem o objetivo de sugar toda a essência do Lorde Kulum, meus amores. E é exatamente isso que acontece, né? Essa é a maldição do professor Shen, essa é a maldição do Rei Fantasma, do Caçador de Fantasma. Ele está destinado a matar quem ele ama, né, pessoal? Triste pra caramba, né? Você chora horrores com o professor Shen, porque você sabe que ele não pode chegar perto das reencarnações, mas ele não consegue ficar longe, né? Então, durante todas as diversas reencarnações que o Lorde Kulum tem, o professor Shen vigia ele, né, pessoal? De longe, porque se ele aproximar, ele tá destinado a matar a reencarnação do Lorde Kulum. E a gente entende isso muito melhor num capítulo extra onde a Priest detalha a primeira vez que depois de milhares de anos o Shenwei não conseguiu resistir e se aproximou da reencarnação do Zhao. Eu vou contar esse extra pra vocês no final do vídeo, beleza? E aqui o Shen fala isso pro Zhao, né, que se ele passar muito tempo com ele ali, primeiro ele adoece até que ele finalmente morre, né? Ou seja, eles não podem ficar um do lado do outro, né? E para tentar lidar com isso, meus amores, a forma que o Shenwei conseguiu descobrir é se o Zhao se alimentar do sangue dele, né? Ele fala que como ele não tem alma, o corpo dele não é puro, digamos assim. A única coisa que tem um pouco de vida dentro dele ali é o próprio coração dele. Então ele tira sangue do próprio coração e dá para usar. O pessoal, diretamente do coração mesmo. Ele enfia a mão ali, pega um pouco de sangue do coração e dá para usar, né? Inclusive o professor Shen fala que diversas vezes ele queria arrancar o coração dele e dar pro Lorde Kulum. E mesmo se ele fizesse isso, ele não ia morrer, né, pessoal? E aqui o professor Shen continua contando um pouquinho sobre o que aconteceu entre ele e o Lorde Kulum, né? Essa cena aqui é bastante fofa, inclusive, depois que a proximidade do Lorde Kulum e do Rei Fantasma já está bastante alta, né, pessoal? O Lorde Kulum, ele deposita um suave beijo na testa do Rei Fantasma. O Rei Fantasma fica completamente surpreso, porque esse é o primeiro contato que ele tem com outro ser ali, né, pessoal? Contato diretamente, né, dos lábios do Lorde Kulum encostando ali na pele dele, né? E ele fica sem saber lidar com isso, mas ele sente ali que isso foi a melhor coisa que aconteceu com ele desde quando ele existe, né? E aí ele tenta reunir um monte de coisa ali para ajudar o Lorde Kulum. Ele leva 500 anos e quando ele vai entregar isso para o Lorde Kulum, né, pessoal? O Lorde Kulum, com uma risadinha, chama ele meio de tolo, né, pessoal? Porque o Lorde Kulum deixa claro para o Rei Fantasma que não importa o que ele vai fazer, ele vai morrer, meus amores, que o destino dele é morrer. E aí o Rei Fantasma vira para ele e fala se ele pode pedir alguma coisa, né? E o Kulum fala que sim, e ele pede aquilo novamente, né, gente? Ou seja, o beijo na testa, só que inesperadamente o Lorde Kulum beija os lábios deles, né, meus amores? Então aqui eles se beijam, né? E a partir disso o Rei Fantasma fica completamente
loucamente apaixonado pelo Lord Kulum. E aí depois desse beijo, o Lord Kulum fala que ele vai dar a coisa mais preciosa que ele tem para o Rei Fantasma, que é o coração sincero dele, meus amores. Eu já quero começar a chorar, porque é uma história bastante trágica, porque depois desse beijo também, o Lord Kulum revela pro Rei Fantasma que não importa o que ele fazer, ele vai morrer, meus amores. O destino dele é morrer, e aí depois ele cria a lâmpada do guardião e ele morre, né? O Rei Fantasma, pessoal, fica completamente desesperado, ele não consegue lidar com a perda do Lord Kulum, e a única forma que ele encontra de conseguir fazer com que o Lord Kulum continue vivo é se o Lord Kulum não for um deus mais, né? Então ele faz um trato ali com o deus supremo Shenong, pessoal. O Shenong é o deus responsável pela estabilização do grande selo, meus amores. Então o Kulum e os outros deuses criaram os artefatos místicos, e o Shenong, digamos assim, é o deus responsável por fortalecer ali o grande selo. E para aí, e o que acontece é que o Rei Fantasma faz um trato com o Shenong, do Shenong pegar a essência do Lord Kulum e jogar na roda da encarnação, fazendo com que ele entre no ciclo da reencarnação, e assim ele vai reencarnar sempre, meus amores. Mas ele vai reencarnar sem as memórias do Lord Kulum, e cada vez que ele vai reencarnar na próxima vida, ele perde as memórias da sua vida atual, né, pessoal? Então, a essência do Lord Kulum, ela passa por diversas reencarnações ali, mas como eu já expliquei aqui pra vocês, o destino da essência do Lord Kulum é ser o guardião, né, pessoal? Não importa o caminho que a sua próxima reencarnação vai seguir, digamos assim, ele vai se tornar o guardião, pessoal. Só que aí, para poder atender o pedido do Rei Fantasma, né, para poder fazer com que a essência do Lord Kulum entre na roda da reencarnação, o Shenong vai ter que usar todos os poderes dele, e isso vai resultar na morte dele. E esse é o trato que ele faz com o Rei Fantasma, né? O Rei Fantasma vai proteger o grande selo no lugar do Shenong, e para isso ele vai dar o que ele quer, né, pessoal? Que é jogar a essência do Lord Kulum na roda da encarnação e ele entrar no ciclo da reencarnação. E o Shenong fala para ele que ele nasceu amaldiçoado, né, que não tem o que ele fazer, e ele fala que ele não pode ficar próximo da reencarnação do Lord Kulum, que, como eu expliquei para vocês, toda vez que ele está próximo ali da reencarnação do Lord Kulum, ele faz a reencarnação do Lord Kulum adoecer e depois morrer, meus amores. O destino dele, infelizmente, é matar a pessoa que ele ama. Com isso devidamente explicado, guardem essa informação aí, porque agora a gente vai voltar para o Zhao e para o Shen, porque acontece mais um monte de coisa aqui antes do Shen revelar mais coisas para o Zhao, beleza? Então, vamos lá. E aí, depois deles resolverem mais um monte de rolê aqui, eu quero comentar com vocês mais uma cena onde o Shen, ele tá acariciando ali o rosto do Zhao e conta pra ele que ele cumpriu a promessa de proteger o grande selo, de ficar longe do Zhao ali por milhares de anos, né, pessoal? Mas que ele não consegue fazer isso mais, meus amores, né? Que ele não resistiu e tomou o Zhao pra ele. Além disso, o Shen revela que ele mentiu basicamente o tempo inteiro, né, pessoal? A questão ali que eu já comentei com vocês, do Zhao ser o Lord Kulum, do Shen sempre conhecer ele, do Shen manipular as memórias dele ali, manipular as memórias do Da King e tal. Aqui o Shen confessa isso para o Zhao, né? E o Zhao tinha falado pra ele que o Zhao não gosta de mentiras, né, pessoal? Mas aqui o Zhao perdoa o Shen, né, meus amores? Ele entende toda a situação ali. E outra coisa, o Shen se aproximar do Zhao, aliado a algumas coisas que o Rosto Fantasma tá fazendo, né, pessoal? Lembrando que o Rosto Fantasma é o vilão da história, tá fazendo dar problema nos artefatos místicos, que tá causando problemas no grande selo, e o grande selo tá prestes a ser rompido, né, meus amores? Eles precisam restaurar aí o grande selo urgente, né, pessoal? Senão o mundo acaba. O Shen Wei também confessa para o Zhao que ele enganou o Zhao para tentar acompanhar ele até a morte, pessoal, porque o Shen sabe que enquanto ele tá do lado do Zhao, ele tá sugando um pouquinho a essência do Zhao, pessoal. E esse negócio de sugar a essência, meus amores, fica ainda mais forte depois que eles fazem a arte namorar pelado, né, pessoal? Eles estão no auge ali da conexão humana, né, pessoal? O Shen dentro do Zhao, e essa maldição dele tá destinada a matar ali o Zhao, ela começa a ficar mais forte, né, meus amores? Então, quanto mais arte de namorar pelado eles fazerem, mais o Shen suga a essência do Zhao e mais próximo da morte o Zhao está. E o Shen explica pro Zhao que ele tentou resistir diversas vezes, entendeu? Que ele tá ciente que toda vez que ele chega próximo do Zhao, empurrando o Zhao pra morte dele, né, pessoal? Mas aí teve um momento que ele não conseguiu resistir mais. E aqui o Shen revela mais uma coisa sobre o plano dele para o Zhao, né? Basicamente, pessoal, tem dois caminhos que os dois podem seguir, né, pessoal? Primeiro é o Zhao decidir acompanhar o Shen Wei até a morte, né, pessoal? E já falei pra vocês que enquanto o Shen Wei estiver próximo do Zhao, o Zhao tá cada vez mais próximo da morte, ou o Shen Wei vai apagar as memórias de todo mundo ali, principalmente as memórias do Zhao, pro Zhao não se lembrar dele mais, né, pessoal? E o Shen Wei, meus amores, ele não deu o Zhao a questão da escolha, né? Ele escolheu pelo Zhao e escolheu a segunda opção de tentar apagar as memórias do Zhao. Só que o plano dele fracassou, né, meus amores? E o Zhao fala isso pra ele, o Shen pede desculpas, né? E o Zhao vira pra ele e fala que tudo bem, que ele entende e a escolha é dele, e ele escolhe ficar com o Shen Wei, independente se ele vai morrer ou não, ele quer ficar com o Shen. Aí o Shen dá um olhar firme pra ele e fala, você tá falando sério? E o Zhao fala que sim. E aqui o Shen se joga em cima do Zhao, ele perde completamente o controle depois de escutar que o Zhao quer ficar com ele, né? Aqui os dois estão no chão, beleza, meus amores?
E o Shen começa a rasgar a camisa do Zal, meus amores. Ele nem tenta tirar a camisa não, ele rasga, né? Como eu falei que é muito forte, né? E enquanto ele tá rasgando a camisa do Zal, ele dá uma lambida no pombo de Adão do Zal ali, e aí depois eles começam a se pegar com muita vontade, meus amores. Aqui eles se beijam bastante, e aí eles vão começar a fazer a arte de namorar pelado, né? E o Zal segura a cintura do professor Shen, tenta ser o ativo mais uma vez, né? Mas aqui ele não consegue, pessoal, porque o professor Shen é muito mais forte que ele não permite o Zal ser ativo com ele, né, pessoal? Então o Zal tenta virar o professor Shen ali, mas o professor Shen não vira, né, meus amores? O professor Shen continua em cima ali, e o Zal continua embaixo, aqui resulta na arte de namorar pelado, onde o Zal novamente é o passivo, e a partir daqui ele já começa a aceitar que ele é o passivo, meus amores. Então a arte de namorar pelado, né, meus amores? Mas como já é explicado nesse vídeo, a Prieste não detalha Lemon, então aqui novamente a gente vai ter que ficar aqui com a nossa imaginação somente, ok? Bom, como eu falei pra vocês, pessoal, na minha opinião, a arte de namorar pelado do Zal e do Shen Wei, ela é bem extrema, né, pessoal? Como eu já falei com vocês, o Shen, ele perde o controle, né, meus amores? Ele é bem violento na hora de fazer a arte de namorar pelado. Isso é bom e ruim, depende se a pessoa gosta ou não. No caso do Zal, parece que ele gosta dessa violência, né, gente? Então eu imagino que a arte de namorar pelado entre o Shen e o Zal é aquela coisa mais violenta, né, pessoal? Aquele negócio de garganta profunda. Pra quem não sabe o que é quando você usa o seu irmãozão pra engasgar a garganta do seu parceiro, né? Penetração muito firme, muito profunda, muito rápida, muito forte, né, pessoal? Inclusive, na primeira vez dele, a Prieste deixou claro que o Zal não consegue andar, né, pessoal? Ou seja, que o Shen Wei é bastante vigoroso, né, mesmo? É o famoso match com força e com talento, né? Enfim, e depois dessa arte de namorar pelado, meus amores, vai acontecer mais um monte de coisa, mas o que eu quero comentar com vocês, pra gente entrar no final da história, é o seguinte. A Azul, meus amores, vocês lembram dela? Que é a garota que tem crush no Zal? Ela some de repente, né, pessoal? O que tá acontecendo é que o grande selo está prestes a ser rompido, né? E por causa disso, o mundo tá entrando em desgraça, entendeu? Tá acontecendo um monte de merda no mundo. E o que acontece é que o Zal e a equipe dele vão atrás da Azul, né, pessoal? E tentar resolver aí o problema do grande selo. E uma coisa que acontece aqui, meus amores, é que o professor Shen fica com ciúmes da Azul novamente, né? E aqui, pessoal, o Zal vira pra ele e fala: ah, que bom que você tá com ciúmes. Você poderia ficar mais com ciúmes, baby? Eu gosto bastante quando você está com ciúmes. E o professor Shen dá um olhar firme pra ele de tipo que ele vai punir o Zal, mas aí acontece um monte de coisa ali, não dá tempo dele punir o Zal, né, pessoal? Mas depois ele compensa. O Zal achou que ele escapou da punição, não escapou não, meus amores. Já já eu comento a punição pra vocês, demorou? Pessoal, rola a batalha final. Acontece muita coisa mesmo, meus amores, mas resumindo, o Zal vai até o inferno, né, que é onde o Shen Wei mora ali, conversar com os juízes do inferno para tentar resolver tudo, e é lá que ele consegue achar a lâmpada do guardião. E eles precisam dela ali, eles precisam acender ela para fazer com que o grande selo fique estável, né, pessoal? O problema, pessoal, é que para acender a lâmpada do guardião, né, o pavio para ela ali é o sangue do coração do Zal, meus amores. Então os caras ali do inferno tentam capturar o Zal ali para tirar o coração dele, para acender a lâmpada do guardião e tal. E o Zal entra em confronto com eles ali, né, pessoal? Eles não conseguem capturar o Zal. E resumidamente o rosto fantasma aparece aqui também e começa a acontecer uma guerra, né? A tribo fantasma, que é os aliados ali do rosto fantasma, e os outros seres, né, pessoal? Tem a Azul, que é da tribo das fadas, tem as outras tribos também, e tem o pessoal do inferno, né? Eles começam a entrar numa intensa guerra ali, e o Zal, que não é besta nem nada, né, com a ajuda do professor Shen, eles vão embora ali, né, pessoal? E aqui o professor Shen revela o resto da verdade para o Zal, né, pessoal? A primeira coisa é que a lâmpada do guardião nunca esteve no inferno, né? O professor Shen substituiu ela ali por uma réplica. Na verdade, a lâmpada do guardião está com ele, né? E ele tira ela ali e ele revela que sim, somente o sangue do coração do Zal consegue acender a lâmpada do guardião. Só que o Shen faz isso de uma maneira muito mais fácil, né, meus amores? Ele fura ali o dedo do Zal e coloca o dedo dele para pingar ali na lâmpada do guardião, meus amores. Aí o Zal fica sem entender, o Shen explica que é porque... E o Shen explica que esse vaso sanguíneo que ele perfurou ali, ele é diretamente conectado ao coração. Então conta como sangue do coração. E aí depois de perfurar o dedo do Zal, o Shen Wei coloca o dedo dele na boca, meus amores. E que o verdadeiro plano do Shen Wei é revelado, pessoal. Não é só a lâmpada do guardião que é necessária para equilibrar o grande selo, meus amores. Tem outro preço também. E o Shen está disposto a pagar esse preço. E o que vai acontecer, meus amores? Ele simplesmente pega o Zal ali, abraça ele, né? Olha intensamente para ele e o beija profundamente, né? O Zal responde o beijo ali. Com base, o beijo vai se aprofundando, né? Torna um beijo bastante violento. O Zal sente uma eletricidade estranha dentro do corpo dele, né? Até que ele percebe que o sangue do coração dele está fluindo em direção ao corpo do Shen Wei, meus amores. E ele percebe o que vai acontecer, ele tenta escapar, mas o professor Shen não permite, né? Ele continua forçando o Zal ali beijar ele, enquanto ele suga o resto de sangue, né, pessoal? Depois dele sugar todo o sangue, digamos assim, né, mesmo? Lembrando que aqui ele tá pegando o poder do Lorde Kunlun, o professor Shen começa a entrar em combustão, né, pessoal? Ele começa a pegar fogo ali, e aqui a gente percebe que o professor Shen não vai conseguir cumprir
sua promessa, né? Ele prometeu para o Zal que eles iam morrer juntos, mas isso não vai acontecer porque o professor Shen vai morrer agora, né, pessoal? Depois de sugar toda a essência ali, ele pega fogo, ele entra em contato com a lâmpada do guardião e o professor Shen some para sempre, né, meu? A Priest comenta que o professor Shen nunca se sentiu digno do Lord Kulum, mas agora, se sacrificando por ele, depois de milhares de anos cumprindo a promessa, ele finalmente se sente digno. É uma pena que eles não podem ficar juntos e aqui o professor Shen morre. E enquanto o Zal tá desacordado, as memórias dele em relação ao professor Shen estão sendo excluídas, né, pessoal? Então sim, o professor Shen deletou ele da mente do Zal, né, pessoal? E ele sumiu, a lâmpada do guardião foi acesa, se juntou aos outros artefatos místicos e o grande selo entrou em equilíbrio novamente, né, pessoal? Ou seja, eles conseguiram resolver todos os problemas. O rosto fantasma, inclusive, foi derrotado pelo professor Shen. E uma revelação sobre o rosto fantasma que eu quero falar pra vocês, ele é o irmão gêmeo do professor Shen, meus amores. O rosto fantasma morreu, meus amores, só que o professor Shen não imaginava que o Deus Supremo Shenong, meus amores, que se materializa ali dentro do corpo do pai do Zal, pessoal, porque um pouquinho da essência do Shenong, não é ela toda, está dentro do corpo do pai do Zal, pessoal. E aqui essa essência ela se manifesta e usa o resto do poder dela ali para despertar a essência do Lord Kulum dentro do corpo do Zal, meus amores. E aqui consegue, meus amores. A partir de agora, quem está no comando do corpo do Zal é o Lord Kulum. E com o Lord Kulum despertado, meus amores, apesar do grande selo ter entrado em equilíbrio por causa do sacrifício do Shen Wei, pelo fato do Shen Wei não ter alma, meus amores, eles não sabem por quanto tempo o grande selo vai ficar aí em equilíbrio, entendeu? E esse negócio de alma, pessoal, ao meu ver, é muito importante no universo de Guardian. Se você não tiver alma, você não acumula virtude, né? E virtude dentro do universo Guardian é o que te leva a ser julgado se você vai pro céu ou para o inferno, digamos assim, entendeu? O professor Shen, ele não consegue acumular virtude porque ele não tem alma, né? Só que tem uma pessoa, meus amores, que tem muita virtude dentro dele, que é capaz de resolver o rolê inteiro, pessoal. E essa pessoa é o Gu Shangshen, meus amores. Vocês lembram que eu falei pra vocês prestarem atenção que ele guarda uma chave especial aí pra resolver o rolê inteiro? É isso, pessoal. Ele é a pessoa mais bondosa dentro do universo Guardian. Ele acumulou o que eles chamam de grande virtude, meus amores. Ou seja, a chave pra resolver tudo seria o Gu Shangshen, né, pessoal? E aqui isso acontece com a ajuda do Lord Kulum e do Shenong mais o Gu Shangshen, as coisas são resolvidas, né, pessoal? E lembrando que isso não machuca o Gu Shangshen, eles apenas usam a grande virtude dele ali, né, enorme poder para poder manter o equilíbrio do grande selo e ficar tudo bem, né, pessoal? E aí depois desse rolê resolvido, o Lord Kulum, ele vai resolver o outro rolê, que é em relação ao professor Shen, né, meus amores? Então, o Lord Kulum usa o resto do poder dele ali para ressuscitar o professor Shen, pessoal. E aí, o Shen Wei, ele sai ali da lâmpada do guardião todo ensanguentado e cai nos braços do Zal. A partir do momento que a essência do Lord Kulum foi despertada no Zal mais uma vez, a memória dele volta automaticamente. Eu disse para vocês que antes do professor Shen desaparecer ali, ele deletou a memória do Zal, mas assim que a essência do Lord Kulum foi despertada dentro do Zal, o Zal lembrou de tudo e aqui ele vai ficar bastante bravo com o professor Shen, né, meus amores? O professor Shen caiu ali nos braços dele todo ensanguentado e o professor Shen não acorda, né? Ele fica em coma aí durante algumas semanas, né, meus amores? Tentando recuperar a energia dele que foi toda sugada pela lâmpada do guardião. E aí, com o equilíbrio voltando no mundo, o professor Shen nos braços do Zal, a história acaba, né? Mas Guardian tem capítulos extras. Bom, meus amores, outra coisa que eu quero falar com vocês antes da gente entrar nos capítulos extras é, eu disse pra vocês o tempo inteiro que o professor Shen, ele é imortal, né, pessoal? E sim, ele é imortal, meus amores, ele não morreu, ele simplesmente desapareceu, hein? E outra coisa, que o corpo dele se uniu à lâmpada do guardião, né? E o Lord Kulum, ele tirou isso, né? Ele tirou o professor Shen da lâmpada do guardião e substituiu o professor Shen, que se tornou pavio para a lâmpada do guardião, que consequentemente equilibra o grande selo, pela grande virtude do Gu Shangshen, pessoal. E o sangue que tá preenchendo o corpo dele não é o sangue dele, é o sangue do Zal, né, pessoal? E enfim, meus amores, essa é a história principal de Guardian, ok? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Agora eu irei comentar os extras dessa história pra vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, no primeiro extra, pessoal, o Zal tá com bastante raiva do professor Shen, lembrando que o professor Shen, ele entrou em coma, né, pessoal, até ele conseguir recuperar bastante energia aí, que a lâmpada do guardião sugou dele, né? E aqui o que acontece é que o Zal tenta ficar com raiva do professor Shen, o fato do professor Shen enganar ele, contar um monte de mentira, né, pessoal? Porque desde o começo, o professor Shen sabia que não é só o sangue do coração do Zal seria o suficiente para ele equilibrar o grande selo, né? Algum dos dois teria que morrer, ou o Zal ou o professor Shen. Obviamente que o Shen escolheu ele, né, pessoal? Ele ama o Zal, nunca ia permitir o Zal morrer, sendo que se fosse o Zal, a essência dele ia ser absorvida pela lâmpada do guardião, então o Zal não ia reencarnar de volta, né, meus amores? Dessa vez ele ia morrer mesmo, né? E como já explicado pra vocês, o professor Shen é imortal, né, pessoal? Outra coisa, pessoal, ele não queria que o Zal sofresse a perda dele, né?
né? Então ele apagou a memória do Zal. O Zal só lembra dele, meus amores, por causa da essência do Lorde Kulum, que fez as memórias dele voltar. E o Zal questiona o Shen por causa disso, né? Ele fala que ele novamente não deixou o Zal escolher, né? Que o Shen pede desculpas, né? E ele assume que sim, é tudo verdade. Se não fosse a essência do Lorde Kulum ali, o professor Shen ia continuar fazendo parte da lâmpada do Guardião e o Zal sequer ia lembrar quem ele é, né? Que, meus amores, o Zal é muito cadelinha do mozão dele também, entendeu? Então o professor Shen pede desculpa ali, dá aquela afagada no cabelo dele, aquele abraço gostoso. O Zal cede, né, meus amores? Aqui ele desculpa o professor Shen, né, pessoal? O Zal também entende o motivo do professor Shen fazer algumas coisas. Ele perdoa o professor Shen e aqui eles se tornam namoradinhos que namoram de novo, né? Só que dessa vez indispostos a separar, porque o rolê do grande selo já foi resolvido, aqui eles só podem ficar sendo ali namoradinhos que namoram e prosseguir a vida. Outra cena do extra que eu quero comentar com vocês, gente, é o Zal não aparecer para trabalhar no dia seguinte, né? As pessoas ficam perguntando por que o Zal não apareceu para trabalhar no dia seguinte. Aí a Azul, pessoal, ela dá uma desculpa ali formal porque o Zal não apareceu para trabalhar. E o Da King vê pra ela, tá, você já falou bonito, agora fala a verdade, por que o Zal não apareceu pro trabalho? E a Azul responde que é porque o professor Shen fudeu o Zal até ele não conseguir sair da cama, meus amores. Eu falei pra vocês que o professor Shen não esqueceu a punição que ele ia dar pro Zal. E aqui, meus amores, ele puniu muito além, né? Porque o Zal realmente não consegue andar ali, pessoal. Foi parar numa cadeira de rodas porque o professor Shen acabou com ele, né, meus amores? E a arte de namorar pelado bastante intensa, né, pessoal? Esse prossegue mais alguns dias e nos é revelado que o Zal tá tentando arrumar um novo hobby, né, meus amores? E esse hobby que ele arrumou é de jardinagem, né, pessoal? Então o Zal começa a ler alguns livros de agricultura para aprender como se cultiva algumas plantas, né? Só que o Zal é muito preguiçoso para isso, né, meus amores? E ele quer que o professor Shen leia os livros para ele, né? E para fazer isso, pessoal, ele começa a agir de um jeito muito manhoso, né? Quando o professor Shen chega ali, pessoal, o Zal já começa a deitar no colo dele ali. E como ser manhoso não deu certo, né? Porque o professor Shen já tá ligado ali quem é o Zal começou a ser dramático, né, meus amores? Vira pro professor Shen e fala que ele está decepcionado porque o professor Shen não ama ele e tal, né? Aí o Shen dá uma erguida nos óculos, coloca o Zal pra deitar no colo dele e fala, tudo bem, quando a gente chegar em casa eu vou ler pra você, entendeu? Você não tem permissão pra fazer bagunça. Se você começar a fazer bagunça, eu vou te colocar pra dormir, né? Aí o Zal cruza os braços ali, insatisfeito, que já entendeu que o professor Shen sacou o plano dele, né? Que na verdade ele não quer que o professor Shen leia o livro pra ele, meus amores. Ele quer que o professor Shen deixe o Zal ser ativo com ele, né? E nesse momento o Zal fala, quer saber? Cansei disso, entendeu? Eu confesso que eu já pensei várias vezes em tentar ser ativo com você, mas eu já entendi que não vai dar, e eu tô cansando disso, e aí ele cansa mesmo, e o professor Shen dá aquele sorriso vitorioso. E agora, meus amores, eu vou interromper o Shenwei e o Zal Yulan pra gente ir no extra, que é baseado no casal secundário, que é o Gu Sheng e o Shu Shuzi, né, pessoal? Bom, eu não comentei com vocês, mas no decorrer da história, em vários momentos, o Gu e o Shu estão juntos, né, meus amores? Como eu falei aqui com vocês, o Gu se torna o parceiro oficial do Shu na hora de resolver os rolês e tal, né? E a gente vê uma faísca entre eles ali. O Shu de primeiro momento tenta não se importar com o Gu, mas o Gu é uma pessoa tão bondosa, meus amores, que ele conquista ali o Shu e o Shu começa a se importar bastante com o Gu. E algumas pessoas tratam o Gu mal e o Shu defende o Gu, meus amores. Shu e Gu é absolutamente tudo na nossa vida. Mesmo que a Priest não tenha escrito um beijo entre ele, meus amores, não precisou de beijo pra gente saber que esses dois se amam bastante. Apesar dela não ter escrito beijo entre eles, rola alguns abraços, mas no extra, pessoal, ela deu uma fala para o Shu que dá a entender que ele é apaixonado pelo Gu sim, e que ele quer ficar com o Gu e o Gu quer ele também, né, pessoal? Que é o seguinte, o tio do Gu, que foi a pessoa responsável por colocar o Gu na Ordem dos Guardiões, aliás, gente, ele não foi diretamente a pessoa responsável, ele foi usado por outra pessoa para colocar o Gu na Ordem dos Guardiões. E essa outra pessoa, pessoal, é a essência do Shenong, ou seja, meus amores, a essência do Shenong dentro do corpo do pai do Zal fez com que o tio do Gu colocasse ele na Ordem dos Guardiões, pois a essência do Shenong sempre soube que a chave para resolver o equilíbrio do grande rolê é o Gu Sheng e a sua grande virtude, né? Mas enfim, meus amores, voltando aqui, esse tio tá querendo apresentar uma mulher ali para o Gu, né, pessoal? E aí o Gu vai nesses encontros às cegas, né? E o Shu oferece ajuda ali para ele, né? Porque o pequeno Gu é muito atrapalhado e tal. Enquanto o pequeno Gu tá tendo um encontro ali com a garota, o Shu tá olhando pros dois. Só que o Shu não esperava que a garota gostaria do Gu, né? Que ela começa a rir das piadas dele, que eles começam a conversar bastante, se divertir e tal. E aí nesse momento o Shu que tá escutando tudo, né? Quando ele escuta ali que a garota e o Gu vão ficar mais próximos, ele levanta furioso, vai até o Gu, puxa ele pelo braço, olha pra ele intensamente, dá um olhar afiado pra garota. Depois ele puxa o Gu contra o corpo dele e fala, como você ousa ir num encontro pelas minhas costas, entendeu? Como você teve coragem. E aí a garota fica sem entender nada, o Gu fica sem entender nada, né?
né, pessoal? E o Shu continua olhando bem firme pra ele, e depois ele arrasta o Gu pra fora do restaurante e coloca o Gu no carro dele, né? Ou seja, meus amores, o Shu agiu de um jeito bem semi-ciumento que a gente tá acostumado, né, pessoal? E aqui o que acontece é que o Gu olha pra ele, tipo, Shu, por que você fez isso, né? O que tá acontecendo? O pequeno Gu não está processando toda essa informação. E o Shu, pra tentar dar uma disfarçada, mas ele fala isso com um sorriso no rosto, ele fez isso pra proteger o pequeno Gu, porque em uma das conversas que ele tinha ali com a menina meio que indiretamente pediu pra ele sair da Ordem dos Guardiões, né? E para o Gu sair da Ordem dos Guardiões, ele teria que lidar com a essência do Deus Supremo, que é o Ku-un, né, pessoal? E que isso não é fácil. Mas, gente, isso aqui é simplesmente uma desculpa esfarrapada. O Shu fez isso por puros ciúmes, pessoal. Tanto que um dos colegas ali da Ordem dos Guardiões, que meio que tava brincando com um equipamento ali que permite monitorar a vida de algum dos amigos dele, pessoal, monitorou justamente essa cena entre o Gu e o Shu, né? E começou a espalhar rumor de que Shu e Gu são namorados, né, pessoal? E o resultado disso foi que ele tomou uma surra gigantesca do Shu, meus amores. Então, Shu e Gu são namoradinhos que namoram. Pra mim, esses dois são um casal, meus amores. Agora, retornando para Shen-Wei, Izao e Ulan, meus amores, lembrando que eu falei pra vocês que eu não assisti a série, né? Eu assisti o último episódio porque eu precisava assistir ele pra poder comentar com vocês um dos extras que a Priest fez, beleza? Mas uma coisa que eu quero falar aqui é que eu cheguei a ver alguns MVs de fãs para o casal, né, pessoal? Para o Shen-Wei, o Izao e o Ulan, assim como o Gu e o Shu. E eu já consegui identificar ali que a química dos atores é extraordinária, né, pessoal? A China, nesse quesito, ela nunca decepciona, meus amores. Os atores escolhidos ali pra fazer os bromances têm uma química extraordinária, né? Tornando para Shen-Wei, Izao e Ulan, meus amores, o que tá acontecendo aqui é que o Shen tá ali cozinhando no apartamento dele, né? Já estão morando juntos e o Shen tá cozinhando ali o jantar deles. E ele tá picando ali um pouco do presunto, né, pessoal? E o Zhao descaradamente se aproxima do Shen, dá aquela abraçada na cintura dele e com a outra mão ele fica comendo o presunto, meus amores. Aí vai chegar um momento que o professor Shen vai querer continuar picando o presunto, mas não tem o presunto. Por quê? Porque o Zhao comeu tudo, né? Aí o professor Shen dá um olhar afiado pro Zhao, o Zhao olha pra ele de um jeito divertido, ele tenta esconder ali as evidências, né? Ele dá um sorriso inocente para o professor Shen e o abraça novamente e fica uma cena muito fofinha entre eles, porque o professor Shen é bastante cadelinha do mozão e ele simplesmente só vai comprar mais presunto pra continuar cozinhando presunto pro mozão, entendeu, gente? Professor Shen semi-cadelizado do jeito que a gente ama, gente. Eu acho essa cena muito fofinha, o professor Shen nos braços do Zhao, o Zhao abraçando ele de volta, gente, maravilhoso. Bom, meus amores, vocês lembram que eu já revelei pra vocês que eu não assisti a série, eu assisti somente o último episódio, que eu precisava do último episódio pra explicar pra vocês algumas coisas? É justamente esse extra, meus amores. Os fãs ficaram muito tristes com o fim do Guardian, né? E a Priest, meus amores, que é a autora dessa história, ela tampouco ficou feliz, né, meus amores? E aí, pra compensar os fãs, pessoal, ela escreveu um extra baseado no último episódio da série, ok? Então, a partir de agora, o que eu falar é da série, meus amores. O final da novel eu já contei pra vocês. Esse extra ela fez como uma forma de tentar consertar o final da série e dar um final mais feliz ali pra série, beleza, mano? Eu tô deixando isso muito claro porque algumas pessoas podem acabar pensando que Guardian tem dois finais. Não, meus amores, Guardian só tem um final só. Esse extra que ela fez pra dar outro final pra série, demorou? Tanto que as coisas que acontecem nesse extra é baseada na série, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para dar um final mais feliz para a série, ali, mantendo o que os roteiristas fizeram, a Priest teve uma ideia genial, que é a questão de loops temporais. Ou seja, meus amores, o Zhao fica preso em um loop temporal. E esse loop temporal, apesar dele ficar ali por minutos, para o Zhao foi milhares de anos. E é esse momento onde o Zhao e o professor Shen estão presos no final da série que você viu aí, eles estão passando pelo último loop, né? A partir do momento que eles superam esse último loop, eles vencem o último loop, eles reencarnam como mortais e eles estão destinados a encontrar um ao outro e passar o resto da vida juntos como mortais. Esse é o final que a Priest deu para a série, o final verdadeiro aqui, ou da novel. O final é o Zhao e o professor Shen simplesmente numa praia ali, o Zhao querendo tirar a camisa do professor Shen, o professor Shen com vergonha ali das pessoas ficarem olhando para ele e tal, e o Zhao continuando provocando ele ali, e aí chega um momento que o Shen joga o Zhao no mar, e aí o Zhao fica sorrindo para ele, o Shen sorri para ele de volta, e aqui a história termina, meus amores. Esse é o verdadeiro final de Guardian, gente. O professor Shen e o Zhao terminando juntos, se divertindo na praia. Enfim, meus amores, ainda não acabou. Nossa senhora, Brasil, é muita coisa, né? Misericórdia, gente. Por favor, deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo aqui deu um trabalho astronômico pra fazer. Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais difíceis que eu já vi na história do Bel Maníacos. Então, gente, por favor, deixa o like que me ajuda bastante, ok? Compartilhe o vídeo que me ajuda bastante, demorou? Bom, o que vai acontecer aqui é que a gente entra no último extra da história que a Priest escreveu anos depois
depois da primeira publicação e depois ela publicou aí na versão de guarda oficial do Taiwan. Esse ex trata de algumas das reencarnações do Lorde Kulun e conta pra gente a primeira vez em milhares de anos que o Shen Wei não resistiu e se aproximou de uma das reencarnações do Lorde Kulun. O extra abre com um homem chamado de Shen San, que lembrando que esse homem é uma das reencarnações do Lorde Kulun, ajudando uma mulher grávida ali, né, salvando ela de alguns bandidos. E aí, esse Lorde, ele é muito bondoso, né, e ele acaba dando pra esse bebê a tábua que tá escrito a Ordem dos Guardiões. A Priest colocou essa cena, meus amores, para mostrar para quem tava com dúvida ainda que o Shen San é uma das reencarnações do Lorde Kulun, né, gente? Ou seja, ele é o guardião desse tempo aí, né? E o que acontece, meus amores, ele consegue salvar essa mulher, ele acaba encurralado ali e ele se esconde, né? Ele é muito forte, mas tem muita gente ali, ele não consegue derrotar todo mundo, né? E para conseguir se esconder, ele se pendura na beirada de um penhasco e aguenta ali um dia e uma noite, né, meus amores? Até que o corpo dele não aguenta mais, ele cai do penhasco ali em direção ao rio e ele cai no rio, né, pessoal? E o rio leva ele até uma casa ali. Ele encontra um ser muito bondoso. Esse ser, pessoal, é chamado de irmão demônio durante o capítulo, beleza? O que acontece é que o irmão demônio trata o Shen San muito bem, né? Cuida das feridas dele, permite ele ficar ali até ele se recuperar e tempo ele se recupera e ele está prestes a partir, né? Mas antes ele vira pro irmão demônio e fala que o irmão demônio tratou ele tão bem que se eles tivessem um romance literário, ele teria que prometer se casar com o irmão demônio como forma de agradecimento por tudo que o irmão demônio fez por ele, né, pessoal? Mesmo ele falando isso na brincadeira, a reação do irmão demônio é uma reação bem intensa, né, meus amores? Ele fica triste com as palavras do Shen San e aqui a Priest já revela pra gente que o irmão demônio é o professor Shen, né, meus amores? Ela não revela exatamente com essas palavras, ela revela depois, mas é tanto indireta ali, pessoal, principalmente você que lê a história, né, que já sabe da questão da reencarnação aí, já descobre na hora que o Shen San é a reencarnação do Lorde Kulun e que o irmão demônio é o professor Shen, né, pessoal? É o Shen Wei. E aí o que acontece é que o Shen Wei sabe que ele não pode ficar próximo da reencarnação do Lorde Kulun e aqui simplesmente a reencarnação do Lorde Kulun meio que diretamente falou que queria casar com ele, né, pessoal? Imagina aí o como que o professor Shen tá tendo que resistir aí, o como que ele tá sofrendo, né? Muito triste, inclusive. O que acontece é que o Shen San, ele vai embora, mas antes de ir embora, ele promete para o irmão demônio, né, que o irmão demônio não fala o nome dele, então o Shen San só chama ele de irmão demônio e ele vai voltar, né, meus amores? Ele tá indo embora momentaneamente, mas depois ele volta. E aí 2 anos se passam, né, pessoal? O Shen San conseguiu vencer uma guerra que tava tendo ali, ele decide se aposentar e volta para a casa do irmão demônio, só que ele não encontra o irmão demônio. E isso faz ele ficar bem chateado, né? Ele fica um tempão esperando o irmão demônio aparecer, até que num acesso de fúria ele começa a bater com a espada dele numa árvore, né? E o irmão demônio se materializa ali. E aqui a Priest começa a parar de escrever irmão demônio e escreve o nome dele, né, pessoal? Que é Wei, porque ele não chama Shen ainda. Que é revelado pra gente que o Shen Wei, pessoal, ele nunca saiu de perto ali do Shen San, né, meus amores? Na verdade, durante os 2 anos que o Shen San ficou atrás dele, desde quando o Shen San nasceu, ele vigiou ele ali, né, meus amores? Porque como eu já expliquei pra vocês, o Shen Wei, né, pessoal, o rei fantasma, o caçador de fantasma, ele não consegue se afastar da reencarnação do Lorde Kulun e dessa vez a reencarnação do Lorde Kulun é o Shen San. Então pelas sombras ele vigiava cada passo que essa reencarnação dava e aí, quando a reencarnação se tornava o novo guardião, o Shen Wei se materializava como caçador de fantasma e conversava com esse guardião, né, meus amores? Justamente por isso que ele se tornou o caçador de fantasma, né, gente? Ou seja, ele criou uma identidade ali que permite com que ele fique próximo do guardião da reencarnação do Lorde Kulun sem levantar suspeitas, né, meus amores? Enquanto ele ajudava o guardião com algumas coisas também. E aí, quando o irmão demônio finalmente se permite aparecer, né, depois de ver o Shen San sofrendo bastante de saudade dele e tal, ele não consegue se segurar ali e aí ele se materializa e aí o Shen San vira pra ele e fala que já sabe a verdade, né, da questão do irmão demônio ficar vigiando ele ali pelas sombras, não se afastar dele. O irmão demônio nunca se afastou dele. E o irmão demônio pede desculpas e depois do Shen San se acalmar, os dois começam a viver juntos novamente, né, pessoal? Eles vão ficar vivendo juntos aí por muito tempo. A gente vê que a atração entre eles obviamente existe, mas não acontece nada, né? Tudo que acontece é que eles comem e dormem juntos, né, pessoal? Eles dormem abraçados um no corpo do outro, mas nada mais íntimo, digamos assim, acontece, né? Até que o Shen San, ele vai até um mercado e ele acaba comprando um livro que indica ali como fazer a arte de namorar pelado, né, pessoal? E aí ele acha o livro muito indecente, fica refletindo se ele compra, se ele não compra, mas alguma coisa dentro dele faz com que ele queira fazer isso com o irmão demônio e por isso ele compra o livro e leva o livro pra casa. Só que aí, meus amores, na hora que ele chega em casa ali, pessoal, o que acontece é que ele começa a passar mal, ele tem um resfriado ali. O irmão demônio encontra o livro e lê o livro. E aí, quando o Shen San acorda, ele se entrega total a essa atração que existe entre
deles aqui, o irmão demônio beija ele de volta e aqui os dois começam a ser namoradinhos que namoram, né, pessoal? Eles fazem a arte de namorar pelado diversas vezes, gente, mas bastante vezes mesmo, com o irmão demônio sendo um ativo, né? Só que quanto mais eles fazem a arte de namorar pelado, mais a reencarnação do Lorde Kunlun, ou seja, gente, mais o Shen San adoece, né, meus amores? E é exatamente aqui que o professor Shen descobre que quanto mais ele faz a arte de namorar pelado com a reencarnação do Lorde Kunlun, mais doente essa reencarnação fica, mais próximo da morte ela fica, né, gente? Ficando aqui mais uma vez, meus amores, não é só pela arte de namorar pelado que ele deixa a reencarnação do Lorde Kunlun doente, entendeu? A presença dele deixa a reencarnação do Lorde Kunlun doente, porque ele fica sugando a essência dele, como eu já expliquei pra vocês. E o Shen San vai ficando cada vez mais doente, né, pessoal? O irmão demônio beija a testa dele e fala pra ele que eles não podem ficar juntos, né, gente? E o Shen San, meus amores, antes de morrer, vira para o irmão demônio e fala que o nome dele é muito vago, né, que ele só chama Wei. Então que tal ele passar o nome dele para o Wei, né, meus amores? E é daí que vem o nome Shen Wei. Ou seja, gente, a reencarnação do Lorde Kunlun, Shen San, que deu a ideia para o Wei se chamar Shen Wei. E é por isso que o Shen Wei chama Shen Wei. E é por isso que ele fala para o Zhao, lá nos capítulos que eu já comentei com você, deu ele tudo, né, pessoal? E a partir disso ele começa a ser conhecido como Shen Wei. E essa é a história por trás do nome do professor Shen, né, pessoal? Na verdade, quem deu o nome para ele foi uma das reencarnações do Lorde Kunlun, ou seja, indiretamente quem deu o nome para ele foi o Zhao. E depois dessa cena muito fofa entre eles, o Shen San adoece cada vez mais até que ele morre nos braços do Shen Wei, né, meus amores? E aqui o Shen Wei descobriu na prática o que ele já sabia na teoria, de que ele não pode ficar próximo da reencarnação do Lorde Kunlun. E antes do Shen San morrer, ele jura que vai encontrar o Shen Wei na próxima vida. Mas o Shen Wei sabe muito bem que isso não pode acontecer, que ele é amaldiçoado a matar a pessoa que ele ama, né, meus amores? E aí o que acontece? E o Shen Wei fica tão triste, meus amores, tão arrasado, que ele jura pra si mesmo que ele jamais vai permitir ser ganancioso novamente, né? Ou seja, não vai chegar tão próximo de uma reencarnação do Lorde Kunlun. E aqui ele lembra as palavras do Deus Supremo Shenong, que já tinha explicado pra ele o que ia acontecer se ele chegasse próximo da reencarnação do Lorde Kunlun. E o Shen Wei descobre na prática a consequência da escolha dele, ou seja, ele vai manter o Lorde Kunlun imortal, porque o Lorde Kunlun vai ficar reencarnando aí pra sempre, entendeu? Mas ele não pode se aproximar, pois ele está destinado a matar essa reencarnação do Lorde Kunlun, e essa é a maldição do Shen Wei, meus amores. É por isso que ele se reprime tanto, pessoal, porque ele sabe que quanto mais próximo ele chega, mais próximo da morte a reencarnação do Lorde Kunlun está. E ele ama o Lorde Kunlun incondicionalmente, meus amores, e vê o amor dele morrer diversas e diversas vezes por culpa dele. Com certeza é algo bem sofredor, né, meus amores? É um sofrimento que é até difícil de colocar em palavras, né? E aí, por causa dessa história aqui do Shen San, o professor Shen jura não se aproximar da reencarnação do Lorde Kunlun mais, mas a gente vê que ele não conseguiu, né, meus amores? Depois de milhares de anos, uma das reencarnações do Lorde Kunlun, que é o Zhao e o Lan, aproximou aí do Shen Wei e capturou o coração dele, e aí o Shen não conseguiu mais resistir. Outra coisa que a Priest revela aqui também, pessoal, é o como que o professor Shen acompanhou a vida aí das reencarnações do Lorde Kunlun, né? Então ele viu ele casando diversas vezes, ele viu ele ficando com diversas pessoas, e isso faz o professor Shen estar num sofrimento constante, né, meus amores? Que ele não pode ter a pessoa que ele ama, e ele fica vendo a pessoa que ele ama ficar com outras pessoas, né, pessoal? O professor Shen, para poder lidar com essa dor de ver a pessoa que ele ama casar com outra pessoa, ele afoga ela na bebida, né, meus amores? E o capítulo termina assim, que o professor Shen, bêbado, lembrando ali das palavras do Shenong, que ele tá destinado a matar a pessoa que ele ama. Tenso, né, meus amores? Triste pra caramba, inclusive. Com isso, a gente termina a novel de Guardia, pessoal, lembrando que isso não é um final triste, ok? Guardia tem um final feliz, e o final feliz é o Shen Wei e o Zhao e o Lan se abraçando lá na praia, se provocando, entendeu, meus amores? Esse extra aqui é uma das reencarnações do Lorde Kunlun que a Priest usou para poder explicar algumas coisinhas que ela achou que faltou ali na novel principal, beleza, meus amores? Isso aqui é apenas um extra, isso não é o final da história, tá? Guardia tem um final feliz, Shen Wei e Zhao e o Lan estão juntinhos, sendo namoradinhos que namoram, porque eles também já conseguiram resolver esse negócio do Shen ter que matar o Zhao, né, pessoal? Dele sugar a essência do Lorde Kunlun. Esse rolê já foi todo resolvido, beleza, meus amores? Então, Shen Wei e Zhao e o Lan estão juntinhos, sendo namoradinhos que namoram. E a última coisa que eu quero explicar pra vocês, pra gente encerrar esse vídeo, que basicamente está gigantesco, eu não sei quanto tempo deu esse vídeo, meus amores, é que esse extra revela pra gente o fato do professor Shen, ou seja, do Rei Fantasma, se aproximar de uma reencarnação do Lorde Kunlun, também é responsável pelo desequilíbrio do grande selo, né, meus amores? Então a verdade é, além de estar destinado a matar a reencarnação do Lorde Kunlun, a pessoa que ele ama, o professor Shen, se ele ficar próximo do Lorde Kunlun, ele também prejudica o grande selo, o que faria o mundo entrar em devastação total, né, pessoal? E com isso a gente termina a novel
Anjo de Guarda, né, meus amores? Meu Deus do céu, pessoal, que vídeo foi esse, Brasil? Senhor, eu tô sem voz, gente, minha voz já tá sumindo, pessoal. Nossa senhora, que vídeo, né, meus amores? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like na do vídeo e do canal. Compartilhe o vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis para você poder valorizar o trabalho do Kennedy, meus amores. Esse vídeo deu um trabalho astronômico. Eu não imaginava que daria tanto trabalho assim. Mas enfim, meus amores, eu fiz o meu melhor. Eu realmente espero que tenha ficado claro. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal e gostou do que viu no Capinha Novos Conteúdos, não se esqueça de se inscrever. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, para ficar antenado aí sobre novidades do mundo Boys Love e ter uma proximidade um pouco maior comigo. Ó, se possível, dê uma olhada no meu Boys Love original Gravity, que está disponível na Amazon para você. É uma história que, para quem gosta de um Boys Love mais dark, eu tenho certeza que vai gostar bastante, né, meus amores? Mais informações na descrição do vídeo, beleza? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão.